Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Harry Potter, Jornada em Hogwarts. Capítulo 311. Potter, você deveria saber que eu me aposentei, disse Kim, virando uma página de seu livro, encantado por ser percebido como um livro de poções e feitiços avançados. Se precisar de ajuda, você sabe onde encontrar a história Greengras. Harry parou de andar, encarou Kim sem jeito por um instante antes de caminhar até o assento à sua frente. Olhou ao redor da silenciosa biblioteca de Hogwarts antes de pegar sua varinha de azevinho e murmurar mufliato, para que uma cúpula invisível se estendesse da ponta da varinha ao redor da mesa e depois a alguma distância. Os olhos de Kim se contraíram ao sentir a magia envolvê-lo. Ele fechou seu livro de magia da alma disfarçada e o colocou delicadamente sobre o livro antes de cruzar os dedos e olhar para Harry. Você está me colocando em uma situação difícil, disse ele. Se a história ouvir que estou me intrometendo nos negócios dela quando declarei claramente minha aposentadoria, ela vai achar que estou tentando prejudicá-la. Não vou contar a ninguém, disse Harry, e realmente preciso de alguns conselhos. Kim tamborilou o dedo indicador na mesa enquanto encarava o menino que sobreviveu, que se contorcia sob seu olhar. Ele se perguntou se ouvir Harry o beneficiaria mais do que a possível ira de Astoria, e a resposta era óbvia, valia a pena, e seu instinto lhe dizia que deveria ouvi-lo. Tudo bem, se você insiste, vamos ouvir, disse ele, estalando o dedo para dissipar o irritante feitiço silenciador, inferior, e substituí-lo por seu eficiente feitiço sonoro, superior, muito melhor. Agora sinta-se à vontade para abrir seu coração, eu vou te ouvir. Harry olhou ao redor da mesa com as sobrancelhas levemente franzidas e de repente gritou alto quando viu duas pessoas andando perto deles, mas sua voz não pareceu alcançá-los. Parece que o feitiço está funcionando. Claro que está funcionando. Fui eu quem elaborou o roteiro. Agora, o desrespeito foi o motivo de você ter atrapalhado o meu precioso tempo de leitura, ou você tem algo substancial para falar? Desculpe, mas eu precisava ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Então vá até algum lugar que não seja público. Normalmente eu faria isso. No entanto, como a Aide está fora de questão, não há um único momento ou lugar onde eu possa te prender, exceto, é claro, no salão principal. Mas é 100 vezes mais chamativo do que aqui, disse Harry e lançou um olhar acusatório para Kim. Eu não sou idiota, sabia? Parece que sim, disse Kim com um sorriso. Você tem razão, jovem Potter. Vá em frente e me diga o que o aflige. Harry examinou a área mais uma vez com um olhar cauteloso antes de se inclinar sobre a mesa. Escutem, Malfoy andou fazendo algo suspeito. Ele anda se esgueirando pelo castelo, e temo que esteja planejando algo perigoso. Kim ouviu Harry impassível, mas sua mente se aguçou. Afinal, ele já havia pensado nesse cenário. Mais importante, descobri que ele tem usado a sala precisa, mas não consigo encontrar qual sala ele tem solicitado durante suas visitas. O dedo de Kim, que batia na tela, congelou no ar. Ele, claro, sabia disso. Ele até tinha visto a coisa interessante de Malfoy. Mas para manter as aparências, ele teve que fingir surpresa. Você tem certeza? Ele perguntou. Harry assentiu. Coloquei Dobby em seu encalço. Quem é esse Dobby de quem você está falando? Ah, ele é um elfo doméstico que antes trabalhava para os Malfoys, mas agora está a serviço de Hogwarts. Então pedi a ele que seguisse os Malfoys, com o terrível histórico deles, ele ficou mais do que feliz em fazê-lo. Agora entendo, um elfo doméstico que assentiu. Que mais evidências você tem para sua suposição? Você precisa de mais provas. Por quê? Ele está usando a sala precisa? E nós também, e se estávamos fazendo algo prejudicial, Kim fez uma pausa, bem, de um certo ponto de vista, estávamos desobedecendo à autoridade. Veja bem, eu supostamente uso a sala precisa há anos, e não fiz nada de errado. Espere, eu usei a sala durante o toque de recolher. Tanto faz, você entendeu? Malfoy usar a sala precisa não é necessariamente algo ruim. Harry recuou bruscamente e encarou Kim com os olhos atônitos e cheios de choque. Você está falando sério. É do Malfoy que estamos falando. Kim deu de ombros. Embora a reputação dele não ajude Malfoy neste caso, não podemos automaticamente considerá-lo culpado, especialmente quando a acusação vem de alguém como você, que não é particularmente neutro. Ele suspirou ao ver a expressão de espanto imutável de Harry. Digamos que Malfoy esteja de fato fazendo algo malicioso. O que você quer que eu faça aqui? Obviamente precisamos descobrir o que ele está fazendo e dar um fim nisso. E como você pretende que façamos isso? Como você disse, não sabemos o que ele pede da sala precisa, nem mesmo a que horas ele entra na sala precisa, e acho que não podemos usar seu amigo Dobby para descobrir, já que os elfos domésticos de Hogwarts são bem ocupados. Foi por isso que vim até você, disse Harry imediatamente, inclinando-se para frente e entusiasmado. Podemos usar a caixa que você usou no escritório da Umbridge e colocá-la em frente à entrada da sala precisa, sobre a tapeçaria do Troll, para saber a que horas ele visita e quanto tempo fica. Kim impediu que sua mão se sacudisse. Ele não imaginava que sua aranha espiã trademark seria mencionada naquela conversa. Mas era Harry Potter, aquele que a havia plantado no escritório de Umbridge. Além disso, fazia todo sentido, e mesmo sem um segundo de reflexão, qualquer um podia ver que era a solução quase perfeita para o problema. Maldito seja, Potter, isso sim é um enigma irritante. O que devo fazer aqui? Ele não queria, de forma alguma, que Harry interferisse na missão de Malfoy. Havia muita coisa em jogo, e ele simplesmente não podia arriscar que qualquer fator contrário atrapalhasse o que ele tanto esperava. Essa é uma excelente ideia, Harry, disse Kim, que de fato resolve o problema, pelo menos parcialmente, ainda não saberíamos o que ele está pedindo. Eu sei, mas não é nada melhor que nada. Acho também que o vídeo poderá nos dar muito mais do que apenas o tempo e a duração. Kim assentiu mesmo que com relutância. Vou preparar o gravador e instalá-lo. Sugiro que esperemos pelo menos 1 ou 2 semanas para ver se há algum padrão nas visitas de Malfoy.
Seria tempo suficiente para Malfoy concluir sua tarefa inicial, e a essa altura, seria tarde demais para que alguém pudesse fazer algo para impedi-lo. Harry assentiu em concordância, mesmo com a testa franzida. Kim sorriu. Ao contrário dele, que sabia que os planos de Malfoy se concretizariam naquele mesmo ano. Harry não fazia ideia de que aquilo com que se preocupava já estava perto de se concretizar. Ao contrário do original, ele demorou meses para descobrir o comportamento estranho de Malfoy e pensou. Malfoy não parece bem ultimamente, todo pálido, e parece que até perdeu um pouco de peso, disse Harry. O que pode significar que o que quer que ele esteja fazendo não está indo bem. É bom que ele esteja se esforçando. Pode ser, concordou Kim. Mas por dentro, ele balançou a cabeça. A preocupação, porém, é o que vem a seguir. A pressão familiar pode ser difícil. Tenho sorte nesse aspecto. Como você está, Harry? Perguntou Kim, agora que o assunto Malfoy havia terminado. Ouvi dizer que você tem visitado bastante a diretoria este ano. Até eu, o diretor, não visitei a diretoria nenhuma vez este ano. Harry pescou e sua boca abriu e fechou, claramente perturbado pela mudança repentina de assunto. Ele estava prestes a gaguejar uma resposta quando Kim riu e o impediu de dar uma desculpa esfarrapada. Acho que ter um relacionamento próximo com o diretor desde o nascimento e o favoritismo que isso traz algumas ressalvas, disse Kim, pintando a visita de Harry a Dumbledore como incômoda. Afinal, que aluno gostaria de passar tempo com um professor-diretor em vez de seus amigos? Esse sim, pode ser um incômodo, disse Harry com uma risada estranha. Kim sorriu. Me diga que se você precisar de um descanso, eu te darei uma detenção e a colocarei sob minha responsabilidade, e não permitirei que o diretor te tire dela. Abusar da autoridade é bom, ele concluiu com um sorriso feliz. Obrigado, eu acho. Harry suava, confuso sobre como detenções poderiam ser algo positivo. De nada, disse Kim e estendeu a mão para seu livro disfarçado para continuar lendo, esperando que Harry desse um palpite e o deixasse em paz. Mas parece que ele esperava demais do menino de ouro ao falar. Eu também quero agradecer por ter contado a Ivy sobre o livro de poções. Ela tem se apegado bastante a ele, e devo dizer que é muito útil, mesmo que ela não permita que ninguém o toque, o feitiço que usei antes também veio dele. Kim, cuja reação inicial era de irritação por ter sido incomodada, mudou para surpresa. Ela te contou que eu apontei o livro para ela? Sim, embora ela só tenha me contado quando perguntei o que aconteceu com o livro que ela havia trazido com antecedência no ano passado. Ele então suspirou, embora eu também a culpe por todos os problemas que enfrentamos por causa dos feitiços dela lançados com aquele livro. Ser um alvo acidental cansa muito, muito rápido. Mas não deixe escapar que você foi o motivo de Ivy ter dado o livro para Hermione, porque ela desaprova e abomina a existência desse livro. Vou manter isso em mente, disse Kim, sua voz falhando um pouco antes de ficar mais áspera novamente, e ele disse, agora cai fora, Potter. Você já tomou muito do meu tempo. Sim, desculpe por isso, disse Harry levantando-se. Por favor, cuide do que conversamos antes. Que assentiu sem levantar os olhos do livro. No entanto, sua mente não estava mais no livro, mas vagando por vários lugares. Quebra de cena. O tempo passou lentamente e o ano entrou na etapa final do ano letivo, e com ele, a cadeia de eventos já havia começado a se estilhaçar, e os eventos que estavam ocorrendo de forma divergente começaram a se aproximar do ponto de convergência. Na sala precisa, a sala das coisas perdidas, Draco Malfoy estava em pé diante de um armário. Ele abaixou a varinha com uma camada de suor sobre o rosto magro e pálido, com bochechas afundadas sob os olhos e olheiras leves de exaustão. Está feito, murmurou ele fracamente, com os braços caídos frouxamente ao lado do corpo. Está feito, finalmente está feito. A força retornou à sua voz ao se dar conta de sua conquista. Esse sim, agora eu posso. Mas ele congelou ao perceber o que estava prestes a acontecer e de repente, sentiu o estômago revirar. Afastou-se do armário, e uma voz de ânsia de vômito ecoou pela sala espaçosa enquanto Draco esvaziava o estômago todo no chão. Ninguém pode me ajudar, Draco olhou para o próprio vômito, pateticamente. Eu não consigo. Não vai funcionar. E a menos que eu faça logo, ele diz que vai me matar. No entanto, ele não tinha escolha. Ele nunca teve escolha. Bem, Harry, eu prometi que você poderia vir comigo, disse Dumbledore. Você encontrou uma? Você encontrou uma Horcrux? Perguntou Harry, engolindo em seco. Acredito que sim. Por vários momentos, Harry não conseguiu falar. É natural ter medo, disse Dumbledore. Não estou com medo, disse Harry de imediato, e era perfeitamente verdade. Medo era uma emoção que ele não sentia. Qual Horcrux é essa? Onde está? Não tenho certeza de qual é, embora eu ache que podemos descartar a cobra. Mas acredito que ela esteja escondida em uma caverna na costa, a muitos quilômetros daqui. Uma caverna que venho tentando localizar há muito tempo. A caverna em que Tom Riddle uma vez aterrorizou 2 crianças de seu orfanato em sua viagem anual. Você se lembra? Sim, disse Harry. Como ele é protegido? Não sei. Tenho suspeitas que podem estar completamente erradas. Dumbledore hesitou e então disse, Harry, eu prometi que você poderia vir comigo, e mantenho essa promessa. Mas seria muito errado da minha parte não avisá-lo que isso seria extremamente perigoso. Estou indo, disse Harry, quase antes de Dumbledore terminar de falar. Muito bem então, escute. Dumbledore se endireitou em toda a sua altura. Eu o levo comigo com uma condição, que você obedeça a qualquer ordem que eu lhe der, imediatamente sem questionar. Claro, não se esqueça de me entender, Harry. Quero dizer que você deve seguir até mesmo ordens como correr, esconder-se ou retornar. Dou-lhe a sua palavra? Eu sim, claro. Se eu disser para você se esconder, você vai se esconder? Sim. Se eu disser para você fugir, você obedecerá? Sim. Se eu disser para você me deixar e se salvar, você fará o que eu disser? Eu. Harry? Eles se entreolharam por um momento. Sim, senhor. Muito bem. Então eu desejo que você vá buscar sua capa da invisibilidade e encontre-me no salão de entrada em 5 minutos.
Eu tenho comigo, senhor. Dumbledore parou para encarar Harry antes de assentir. Muito bem, espere aqui, e iremos juntos para o saguão de entrada para a partida. Harry cerrou os punhos, um fogo de determinação queimando em seus olhos esmeralda. Kim deitou-se na cama, olhando para o teto, sentindo o coração bater em ritmo acelerado, o sangue correndo nas veias. Ele conseguia sentir. Seu corpo e sua mente gritavam que ele havia chegado ao limite. Ele não conseguia mais conter a maldição. Sim, chegou a hora de eu aceitar a maldição. Ele fechou os olhos e mergulhou fundo em sua paisagem espiritual, sem conseguir perceber que aquele espaço já fora de um branco imaculado. As cores nas paredes haviam coberto o branco e começado a transbordar. As 7 cores que antes estavam separadas, agora se misturavam para dar origem a um preto como piche. No meio do espaço, o brilho cálido de sua alma havia sido envolto em um casulo que lembrava ovos alienígenas com veias pulsantes em filmes baratos de alienígenas. Seu plano de esperar até o final do ano letivo não era mais possível. Além disso, a situação o atormentava, dizendo-lhe que estava chegando, e parecia que seu corpo e sua mente sabiam mais do que ele. E hoje, ele não conseguiu mais se conter. Era hora de se opor à maldição, deixando-a entrar e lutando contra ela até o ponto de dominá-la e expulsá-la do seu corpo. Espero agir com sensatez, ele murmurou, rindo do uso da palavra agir. Seu rosto tornou-se sério. Ele reuniu sua magia, e o escudo da alma, que estava erguido há meses, começou a ruir sob seu comando, e as veias começaram a se mover imediatamente, mirando na alma brilhante que balançava à sua frente como uma fruta dourada, mas que não conseguiam alcançar até então. Quando o escudo se desfez e Kim deixou a maldição entrar, ele não percebeu que sua alma estava brilhando intensamente, não parecendo fraca de forma alguma, capaz de resistir por mais um tempo, talvez até depois de Hogwarts. Ele não percebeu porque ele mesmo o havia traído, colocando-o contra si mesmo por seu próprio bem, mesmo que ele mesmo não tivesse pedido sua ajuda. As veias se abriram e um líquido negro jorrou, contaminando a alma intocada, transformando o tom dourado em um tom mais escuro, movendo-se lentamente em direção a uma massa negra. Depois de um tempo desconhecido, que abriu os olhos, seus olhos ainda eram os mesmos. Ele sentou-se na cama e olhou para as próprias mãos, flexionando os dedos. E então, um sorriso largo surgiu em seu rosto. Capítulo 312. Eu realmente vou aproveitar isso, Bully Maguire. Seus pés descalços tocaram o frio piso de mármore enquanto ele se levantava da cama para se levantar. Um gemido de êxtase escapou dele enquanto se esticava como um gato ágil. Ele olhou ao redor do quarto escuro e caminhou até um único raio de luz que entrava no quarto por uma fresta nas cortinas. Caminhando até a janela coberta, agarrou as 2 cortinas fechadas e as jogou para o lado, fazendo os arcos em que estavam penduradas chacoalharem enquanto os raios gloriosos do sol inundavam o quarto, pintando-o com sua luz dourada, mas não sem antes iluminar o sorriso largo e livre no rosto de Kim enquanto ele saudava a manhã de um novo dia. Kim voltou para o seu quarto, interpretando o canto dos pássaros como a melodia melodiosa da natureza, serenatando-o enquanto começava o dia. Agarrou a barra da camisa de dormir e atirou pela cabeça antes de jogá-la por cima do ombro, sem olhar, para o cesto de roupas para os elfos lavarem. Logo em seguida vieram as calças e a roupa íntima por baixo. Kim, completamente nu como no dia em que nascerá, caminhou pelo quarto em direção ao banheiro enquanto as cortinas da suíte se abriam e as luzes MLS acendiam para combinar o quarto com o que ele sentia por dentro. Brilhante. Dentro do banheiro, ele estalou os dedos, e o chuveiro jorrou água quente sobre ele enquanto ele permanecia embaixo dele com as palmas das mãos na parede e a cabeça abaixada. Ele deu um sorriso. Era hora de começar um novo dia. Depois do banho, Kim vestiu suas roupas de ginástica matinal e caminhou até a porta, seus olhos olhando brevemente para seu quarto, onde ele podia ver sua cama chamando por ele. Infelizmente, embora o fascínio de um segundo sono fosse tempestuoso, ele teria que esperar até a noite. Ele chegou à entrada da suíte e arqueou a sobrancelha ao ver runas pintadas na porta, espalhando-se pelas paredes ao redor. Deu um passo à frente, e as runas negras brilharam em um vermelho alaranjado intenso, com faíscas saindo delas. Kim olhou para baixo e viu que havia pisado em uma runa, o que o fez rir ao recuar. O que eu devo fazer? Depois de pensar por alguns segundos, Kim deu de ombros e seus olhos ficaram roxos. Vamos acabar com eles. Ele levantou o pé e pisou na mesma runa em que pisou. As runas brilharam novamente e, ao mesmo tempo, Kim injetou uma torrente de magia nelas. A luz das runas brilhou mais forte, uma luz roxa percorrendo cada runa individualmente. Elas tremeram, mas se acalmaram no instante seguinte, fazendo os olhos de Kim se estreitarem. As runas eram mais resistentes do que ele pensava. Bem, isso era de se esperar. Elas são meu trabalho. O ar entre Kim e a porta começou a chiar como o ar acima da chama ardente. A magia nas runas começou a tremer, a magia sobrecarregando à medida que Kim as injetava mais magia. Foge! Kim sorriu quando uma das runas explodiu em chamas. Sua abordagem de sobrecarga estava funcionando, então ele decidiu seguir em frente, inundando suas runas com mais magia. Foge! 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 Uma a uma, as runas explodiram em chamas e, em pouco tempo, cadeias de runas começaram a se romper, se juntar até que todas as runas se dissiparam. Tudo bem, está feito, disse Kim, olhando para a parede com marcas pretas de carvão na porta e nas paredes. Isso daria algum trabalho de reparo. Bem, não é problema meu. Os elfos domésticos cuidarão disso. Ele caminhou até a porta sem nenhuma runa se opondo a ele, que abriu a porta para o dia que o esperava. Quebra de cena. Ed desceu da escadaria principal, pulando os últimos degraus para aterrissar no chão, e disparou em disparada pelo térreo do castelo de Hogwarts. Atravessou os corredores antes de derrapar com os rangidos dos sapatos no salão de entrada vazio, olhando para o salão principal ainda fechado enquanto corria em direção à entrada do castelo. Saltou do topo da entrada para pular os degraus curtos.
Com os pés no chão plano, Ed voltou a correr com o destino definido em seus campos verdes diários. Desculpe, ele bufou enquanto parava com as mãos agarrando os lados do corpo. Achei que tinha visto um arranhão na minha vassoura que eu não tinha visto antes, e isso acabou resultando em uma inspeção completa da vassoura. Ed olhou para Kim, que estava de costas para ele e estava fazendo flexões em uma barra fixa construída no meio de um campo gramado. Não se preocupe, é bom que você esteja aqui, disse Kim. Ele soltou o balcão e caiu de pé pesadamente antes de se virar para Ed com um sorriso. Bom dia, está um dia bem agradável hoje. Ed encarou Kim por um momento. Você parece animado hoje, aconteceu alguma coisa? Pode acreditar, meu amigo. Quando acordei hoje, senti como se um peso tivesse sido tirado de mim. Isso é legal, eu acho. Ed deu de ombros e começou seu treino enquanto Kim voltava ao que estava fazendo. Ed começou o dia correndo em uma pista que circundava uma grande parte do terreno de Hogwarts, sem prestar atenção, com o corpo fazendo tudo sozinho enquanto olhava para frente meio pensativo. Mas quando estava na última parte da corrida, um som chegou aos seus ouvidos e ele olhou para trás e arregalou os olhos. Kim correu em sua direção. Mas esse não foi o motivo de sua surpresa. O que você está fazendo? Perguntou ele, olhando para Kim, que estava com a parte superior do corpo sem roupa, nos anos em que treinara com Kim. O amigo nunca havia tirado a camisa daquele jeito, se a roupa dele suasse, ele estalava os dedos e o suor desaparecia. Qual é a dessa de ficar sem camisa? Não está com vontade de usar roupa hoje? Estava me sentindo restritivo hoje, então decidi tentar como é. E, é ótimo. Talvez eu faça isso todos os dias a partir de agora. Sério? Bom, tanto faz, Ed deu de ombros, ainda correndo. Então por que você está aqui? Você prefere correr no final. Pensei em tentar algo diferente hoje, que olhou para Ed e ergueu as sobrancelhas com um sorriso. Já que estamos aqui, o que você acha? Vamos fazer uma corrida. Quem perder terá que comprar alguma coisa de Hogsmeade. Eu quero comer as tortas de carne do Três Vassouras. Que tal? Isso é mesmo uma pergunta? Vamos lá, disse Ed com um sorriso largo. Ele não era de recusar desafios. Tudo bem, disse Kim. Começamos aqui e terminamos no nosso ponto de costume. Ed assentiu e olhou para frente, pronto para correr a qualquer momento. Aqui vamos nós. 3, 2, 1, vai. Ed se inclinou para frente e empurrou o chão com toda a força possível, avançando em disparada. Ele conhecia sua rota melhor do que ninguém. A distância restante era suficiente para que ele pudesse acelerar o caminho todo. Enquanto corria, ele ainda conseguia ver os braços e pernas de Kim balançando na periferia do seu campo de visão. Mas à medida que corriam, cada vez mais Kim começava a aparecer em seu campo de visão. Vamos lá, Ed, você está mesmo tentando? Haha, claro. Estou correndo o suficiente para que você não fique comendo poeira. Poeira, hein, vamos ver, disse Kim. Chegaram à curva final, depois da qual só havia um caminho reto até o ponto de chegada. Ed decidiu dar uma arrancada a toda velocidade antes da curva para ganhar vantagem, mas quando estava prestes a pisar fundo no acelerador, Kim o empurrou para bem ao lado. Sinta o gosto do pó, disse Kim. Antes que Ed pudesse responder, Kim avançou como se estivesse correndo e finalmente estivesse acelerando para uma corrida rápida. Mas então os olhos de Ed quase saltaram das órbitas, e seu queixo caiu quando Kim começou a se afastar cada vez mais. Sei como. Que, no entanto, já estava além do alcance da voz, avançando em direção ao ponto final, com a magia do corpo pulsando por seus músculos. Ele sentiu seu corpo se transformar em uma máquina perfeita enquanto a magia funcionava sob sua vontade, movendo-se conforme ele ordenava. Foi bom. Ed ofegava no chão, olhando para o céu azul acima dele, com o sol irritantemente forte, nascendo à medida que as horas se aproximavam do meio-dia. De repente, Kim apareceu em sua visão, olhando para ele com um sorriso bobo. Essas tortas de carne agora são minhas, disse Kim. Você trapaceou pra caralho. Ed cuspiu. Não, Kim balançou o dedo. Nós nunca dissemos que magia não era permitida. Vai se fuder. Ed levantou a mão cansada para dar um tapa no rosto de Kim, mas não conseguiu alcançá-la. Ei, a culpa é sua por não ter pensado em quem estava enfrentando. Kim cruzou os braços e disse sabiamente. Sempre estude seu oponente. Não, que tal você ir se fuder? Quebra de cena. O que antes era imaculado e intocado, agora se transformará em um lugar escuro e semelhante a piche. A alma dourada que se encontrava no meio, brilhando suavemente, era agora uma massa de preto turvo, exalando uma sinistra tonalidade magenta-púrpura. Naquele espaço, Kim abriu os olhos. Ele não sabia por que estava ali. Talvez fosse porque, desta vez, sua alma estava mais forte do que antes, o que o fez conseguir estar presente com todo o seu raciocínio. No entanto, de que adiantava? Tais pensamentos turbilhonavam em sua mente. Ele estava ali desde que a maldição se apossara de sua alma, e por horas tentará encontrar qualquer pista que lhe permitisse retomar o controle. Infelizmente, não havia nada que pudesse fazer. Ele não tinha sua magia aqui, e sem magia Kim Wesh era inútil. Sem magia, ele era incompleto. TCH, uma voz ecoou nos ouvidos de Kim, então era isso que nos segurava. Kim virou a cabeça e viu que no espaço escuro onde mal conseguia ver a alma infectada, estava uma pessoa iluminada por uma luz violeta, olhando para baixo com um sorriso irônico e olhos severos e penetrantes. A figura era outro Kim, mas não posso dizer que esperava algo mais. Temos tanto potencial, mais do que qualquer um que já existiu, infinito, capaz de transcender o possível. Que bom que você foi destronado do controle. Pelo menos agora nos elevaremos ao que realmente somos capazes. Que olhou para Violet Kim sem dizer nada. O que? Nenhuma palavra.
Kim continuou encarando Violet Kim a um instante de distância, mas por dentro, as engrenagens de seus pensamentos que haviam parado começaram a girar. Antes ele não tinha a mínima ideia de como escapar da situação atual, mas agora a situação havia mudado. A entidade à sua frente era claramente resultado da maldição do pecado, e havia uma chance de que ele pudesse usá-la para sair daquela situação, especialmente depois de ouvir as palavras que haviam sido ditas. Destronado do controle. Se ele tivesse sido destronado, o que significava que ele poderia recuperar o trono. Por que você está me encarando desse jeito? Zombou Violet Kim, maravilhada com a minha presença gloriosa. Kim finalmente abriu a boca. Você é patético. Capítulo 313. Você é patético. O silêncio que havia preenchido a paisagem das almas retornou com as palavras de Kim. Os dois Kim se encararam em um impassível, o outro rígido, com a fúria crescendo no rosto. O que você acabou de dizer? Há algo errado com sua audição. Nossa, eu não tenho idade suficiente para ter problemas de audição. Você. A luz ao redor de Violet Kim começou a brilhar perigosamente. Ele cerrou o punho com tanta força que os dois tremeram de raiva profunda. Eu fui destronado. Você disse que não desistiu e continuou seu ataque. E você foi colocado no topo. Sério? Quer dizer, você parece um cara esplêndido, mas seu comportamento por outro lado. O que tem? Perguntou Violet Kim com rispidez. Um pouco imaturo, Kim deu de ombros. A expressão que surgiu no rosto de Violet Kim era uma que Kim tinha certeza de que nunca fizera. Ele parecia prestes a explodir em chamas de fúria, e a tonalidade violeta oscilava descontroladamente. Kim havia se machucado, mas nunca daquele jeito. Imaturo. Eu? Disse Violet Kim com a voz carregada de advertência. Retire o que disse. Por que eu faria isso? Kim não esperou um segundo para responder. Hoje mesmo, você correu contra o Ed, e sabe que ele corre naturalmente mais rápido do que nós. O que ficou evidente quando ele esteve à nossa frente durante a maior parte da corrida. Mas então o que você faz? Kim continuou zombeteiro. Você usou magia corporal para ganhar vantagem, e se fosse só isso, eu poderia ter desculpado como uma ação necessária para impedir a irritante comemoração da vitória do Ed e ele nos dominar por toda a eternidade. Mas você continuou acelerando ao máximo, ultrapassou o limite do corpo e o deixou comendo poeira. Kim se aproximou de sua contraparte violeta e sussurrou. Aquilo foi a coisa mais mesquinha e imatura que eu já vi. E é terrivelmente vergonhoso que tenha sido eu quem fez isso. Foi absolutamente nojento. Ele se inclinou para o lado e observou uma sombra surgir sobre os olhos da aparição da maldição do pecado. Tudo, desde o tom de Violet Kim em suas palavras até o brilho colorido, que havia feito um palpite sobre o que a figura à sua frente representava. E daí? Disse Violet Kim, erguendo a cabeça com um sorriso irônico. Eu posso fazer o que eu quiser, e se minhas ações parecem infantis, a culpa é mais sua do que minha. Não vejo onde a culpa é minha. O violento brilho oscilante parou, e Violet Kim olhou para Kim com o queixo erguido e parecia medonhamente como uma certa família puro sangue, que se considera superior aos outros. Essa é a resposta que eu esperaria de alguém como você, disse Kim suspirando. Você é o meu orgulho, minha arrogância, minha vaidade. Não foi instantâneo, mas sim alguns cliques de tempo de relógio antes que um sorriso surgisse no rosto de Violet Kim, e ele começasse a rir. Era uma gargalhada que o próprio Kim só soltava em raras ocasiões de celebração e conquista, mas vinda da boca de Violet Kim soava pesada e autoritária. Eu não sou sua de forma alguma, Kim disse Violet Kim, zombando do nome. Sou superior a você, eu a supero em todas as formas, sou simplesmente melhor, você está abaixo de mim, me tornando algo maior do que o seu inútil. Por que você me olha desse jeito? Violet Kim parou de rir e se gabar quando viu a expressão de pena no rosto de Kim, seu sorriso se transformando em uma carranca diante da expressão inesperada. Sinto pena de você. O que? Você é claramente resultado do meu orgulho amplificado pela maldição do pecado, disse Kim balançando a cabeça. Quando você pensa na palavra orgulho, ela lhe soa positiva ou negativa? Orgulho é uma emoção que pode ser tanto nutritiva quanto venenosa. Não há problema em sentir orgulho quando você realiza algo grandioso. É bom ter orgulho do seu trabalho. As pessoas gostam quando alguém nos diz, estou orgulhoso de você. Todas essas expressões comunicam um tipo positivo de orgulho, dignidade, respeito e honra, características que todos nós podemos adotar. Sentir orgulho tem um sabor delicioso, inspira um comportamento positivo. Ser orgulhoso, no entanto, é algo diferente e pode fazer com que alguém pareça arrogante e egocêntrico. Aristóteles descreveu o orgulho como a coroa das virtudes. Para o filósofo grego, orgulho implicava grandeza. Ele considerava uma pessoa orgulhosa alguém que aí pensa ser digno de grandes feitos. E eu concordava com seus pensamentos. Eu fiz grandes coisas, por isso era natural para mim ter orgulho. Pensar que somos dignos de grandes coisas quando não somos, é vaidade. Ao passo que pensar que somos dignos de menos do que merecemos, é covardia. Mas porque eu me sentia verdadeiramente grande e, portanto, nem vaidoso nem covarde. Kim pareceu arrependido enquanto continuava. Mas eu pensei muito sobre isso e se eu analisar bem, não fiz nada de excepcional, fiz. Os olhos de Violet Kim se arregalaram quando as últimas palavras saíram da boca de Kim. O que eu fiz neste mundo que seja verdadeiramente meu? Conquistei algo realmente grandioso? Perguntou Kim de soslaio. Este corpo não era meu, mas pertencia à criança. Eu deveria ser grato a ele e aos seus pais por ele e pela magia que o acompanhava. Falando em magia, eu me orgulho de possuir mais magia do que qualquer pessoa que já conheci, mas qualquer pessoa na minha posição, com consciência adulta desde os 4 anos.
Sabendo o futuro à frente, poderia ter conquistado o que eu conquistei. Não é nada especial. E me comparar a outros que não tiveram as mesmas circunstâncias é claramente algo de que eu deveria me orgulhar. Até mesmo minhas habilidades sem varinhas são resultado das circunstâncias de ter começado a aprender magia em uma idade extremamente precoce. Meu conhecimento? É algo que eu deva me gabar? Não. A única razão pela qual tive acesso a tanta sabedoria, em primeiro lugar, foi porque meu avô atendeu aos meus pedidos e usou a fortuna que ele tinha para me fornecer tudo o que eu queria. Eu deveria ser grato a ele por onde estou hoje. Afinal, sem ele eu não estaria nem perto de onde estou hoje. Até mesmo o conhecimento mais esotérico que possuo vem da sala precisa. Tenho me apoiado nos ombros de gigantes que genuinamente contribuíram para o avanço do mundo da magia. Minhas invenções? Eu deveria me orgulhar delas, afinal, eu as criei do zero, e elas não promoveram uma mudança revolucionária na forma como os mágicos vivem? Mas será que eu realmente fiz? Sim, eu as criei, mas nenhuma vez em todos os meus anos usei algo em minhas invenções que fosse verdadeiramente meu. Tudo já estava inventado, e eu simplesmente as juntei usando a inspiração que eu conhecia das minhas memórias ou do que via em outro lugar. Se alguém tivesse a minha visão, qualquer pessoa com competência suficiente seria capaz de criar o que eu fiz. Então, eu me orgulho do meu trabalho? Sim. Eu deveria me orgulhar? Não. Eu estava orgulhoso? Infelizmente sim. Os cofres amaldiçoados? Algo a que dediquei grande parte da minha vida. Sim, tenho muito mais do que qualquer um antes, e isso é motivo de orgulho. Mas você já parou para pensar quem eram meus concorrentes? Crianças da minha idade, que não tinham o tempo que eu tinha para preparar suas magias, que provavelmente não tinham os recursos que eu tinha e nem a maturidade para trabalhar com magia como eu. Se alguém do meu nível tivesse dado os cofres amaldiçoados, quem sabe qual teria sido o resultado? Há uma chance de que fossem melhores do que eu. Minha iniciativa de lidar com a Horcrux é honrosa, e quando comecei a lidar com as âncoras de alma, não pensei nisso como algo para me orgulhar. Eu estava fazendo algo que qualquer pessoa decente faria, considerando que não sou realmente uma pessoa decente. Mas recentemente meus pensamentos se voltaram para algo como fazer um favor a todos neste país, livrando-me dos salvamentos do Lorde das Trevas. É algo que nunca pensei que acabaria sentindo, mas parece que minha auto-arrogância era algo que eu havia minimizado para mim mesmo. O sorriso e os olhos de Kim transbordavam de pena enquanto ele encarava Violet Kim. Não sei quando, mas meu orgulho autêntico, o sentimento de confiança e competência sobre quem eu era, se transformou em orgulho arrogante, permitindo que o egocentrismo e a arrogância tomassem conta. Este último incentiva o comportamento agressivo, o primeiro, a afiliação. E a situação, que já estava piorando, se tornou tóxica quando deixei a maldição do pecado que te deu à luz me atingir. É minha culpa que você tenha vindo à existência, que se eu tivesse me introspectado, talvez você não tivesse nascido. Então, do fundo do meu coração, peço desculpas. Me perdoe. Violet Kim encarou Kim com os olhos arregalados. A cada palavra que saía da boca de Kim, Violet Kim ficava cada vez mais sombrio e silencioso, com cada vez mais sombras surgindo em seu rosto. O brilho ao redor de seu corpo oscilava, saltava, recuava aleatoriamente sem nenhum padrão. Mas quando no final Kim se desculpou, sua expressão mudou para um choque que o levaria a uma vida inteira, como se tivesse sido atingido por um raio. Que bobagem você está falando, disse Violet Kim. Não preciso me importar com essas bobagens porque sou melhor que todo mundo. Não, não é, disse Kim secamente. Há muitos que são melhores que nós. Sou eu. Quem tem mais magia do que eu? Isso só aconteceu porque trabalhei duro nisso. Se não fosse pela maldição, você não teria tanta magia. Verdade, mas isso não tem nada a ver com você. Você é um subproduto da maldição, não a maldição em si. Calha a boca. Eu destruí as runas que você criou de manhã com facilidade. Isso porque a lembrança de quando eu os montei permanece na minha cabeça, assim como o foco mágico que construí com meu trabalho duro. Calha a boca. Calha a boca. Eu posso conseguir mais do que você, muito mais do que você. Não sou um covarde que se preocupa com coisas pequenas que não importam. Kim suspirou. Tudo que você faz importa. A menor ação pode se transformar em consequências de efeitos ainda maiores. Ignorá-las porque você acha que são inferiores a você é uma péssima perspectiva. Eu sou melhor que você. É verdade, disse Kim, e a raiva de Violet Kim vacilou quando seu ímpeto parou. Sua perspectiva de vida e como você lida com as coisas seriam realmente melhores em várias situações. Você seria capaz de tomar decisões mais rápido, seguir em frente sem ficar preso em pensamentos, e porque você ainda é eu e tem esse orgulho distorcido. Você não se permitiria parar de crescer para continuar melhor do que todos os outros. Ele sorriu. Você é realmente melhor do que eu. Ele se aproximou e colocou a mão no ombro de Violet Kim. Eu entendo, de verdade. Você é um hipócrita, disse Violet Kim com a voz agora fraca. Você só se importa com toda essa merda quando está arriscando a própria vida. Eu sei. Tenho que trabalhar nisso. Violet Kim encarou Kim enquanto seu corpo começava a se transformar em um sólido violeta, lentamente se desfazendo em pedaços que se dissiparam no nada. Em suas palavras finais, ele disse: espero que a ganância te destrua e que você apodreça no inferno. Kim abaixou a mão e olhou para onde estava a personificação distorcida do seu orgulho. Ele precisava tratá-la como uma entidade real porque, em algum nível, era apenas isso. Ah, que pena, suspirou ele, olhando para cima. Só dizer todas aquelas coisas não teria funcionado. Kim percebeu isso e sabia que se não fosse sincero, a personificação do bando teria percebido, e o efeito teria sido completamente oposto. Mas confrontar a si mesmo e tudo aquilo não era agradável. Após mergulhar em seus pensamentos, Kim olhou para a alma infectada, e se não fosse sua imaginação, o brilho sinistro havia se apagado. Ele olhou ao redor, mas não havia sinal de outra personificação nem qualquer indicação de hora de chegada. Ele flutuou até a alma infectada e sentou-se ao lado dela. Um foi feito, faltavam mais 6.
O silêncio retornou à paisagem escura da alma. Capítulo 314. No final de junho, uma rara tarde fresca saudou as terras altas da Escócia, com Hogwarts recebendo um sol mais suave e uma brisa suave em seus jardins e corredores. E aproveitando aquele clima agradável estava Kim deitado na grama do lado de fora do castelo, olhando para as nuvens flutuantes, pensando em quão atraente aquela fofa e branca indiferença lhe parecia. Ele suspirou de contentamento. Desde que deixara a maldição entrar, sentia-se como se tivesse alcançado a apatia das nuvens. Todo o estresse havia desaparecido, seu corpo estava leve, sua magia elástica. E até mesmo o breve cochilo do qual acabará de acordar era celestial o suficiente para que ele quisesse voltar a dormir e não acordar até que fosse estritamente necessário. Não se preocupe, não tenha pressa, ele murmurou e fechou os olhos para voltar a dormir. Você deveria estar preocupado e definitivamente ter pressa. Kim franziu a testa ao ouvir a voz em sua cabeça. Abriu os olhos, em vez do céu azul pontilhado, viu-se diante de uma parede de escuridão negra com nuances multicoloridas. Levantou a mão e suas sobrancelhas se arquearam diante da tonalidade azul que se espalhava por seu corpo. Resmungou enquanto se levantava do chão frio para se sentar, com as costas curvadas. Há muita coisa em jogo, e ficar sentado sem fazer nada não é a coisa certa a fazer. Não importa como eu veja, uma voz soou. Blue olhou para o lado e viu uma figura idêntica a ele, sem o brilho azul, sentada ao lado de uma massa flutuante de preto que emitia uma luz oca. Ele encarou seu pai e disse, mesmo que eu não faça nada, não é como se isso fosse me afetar negativamente. Vamos lá, nós dois sabemos que isso não é verdade, disse Kim. Ele estava com os dedos entrelaçados e batia os polegares uns nos outros, e no quarto, as batidas surdas soavam como cliques de relógio. Estou me preparando para isso há um ano. Não foi quando as coisas começaram a se acelerar, estou me preparando para isso há vários anos. Não podemos desperdiçar tudo isso, podemos? Blue encarou Kim por um instante antes de sua cabeça cair junto com os ombros, antes de se deitar novamente e rolar para o lado, apoiando a cabeça na palma do braço dobrado. Seus olhos semicerrados fitavam Kim, que o encarava de volta. Todo esse trabalho que você fez foi desnecessário. Eu não vou dizer isso. Blue suspirou. Não interrompa, por favor. Isso quebra o fluxo e é irritante e trabalhoso começar de novo. Deixe-me terminar de falar. Eu não falo muito mesmo. Desculpe-me por isso. Vá em frente, por favor. Ouvirei com paciência. Obrigado, disse Blue. Concordo que cuidar das Horcruxes ajuda, mesmo que tenha dado tanto trabalho. Tanto trabalho, ele disse lentamente. Mas seus planos para a invasão que se aproxima parecem desnecessários e você poderia. Eu poderia passar sem isso. Não vou fazer isso, concluiu com um sorriso preguiçoso. Você é mesmo preguiçoso. Mesmo com a amplificação, nunca pensei que minha preguiça chegaria a esse nível, comentou Kim com os polegares ainda batendo um no outro. Sabe, quando eu estava pesquisando os pecados, não me dediquei muito à preguiça. Na verdade, a preguiça pode ser algo que eu nunca considerei um pecado grave, embora tenha sido potencialmente o motivo de eu nunca ter entrado no cofre uma segunda vez durante o primeiro período da maldição. Mas isso me fez perguntar, o que significa cometer o pecado da preguiça? Primeiro pensei que fosse preguiça física. Embora a preguiça seja, sem dúvida, um elemento da preguiça, há mais por trás desse pecado do que apenas preguiça. Depois de pensar um pouco, reduzi a 4 fatores: descuido, falta de vontade de agir, esforço sem entusiasmo e desânimo fácil diante de qualquer dificuldade possível. Então vamos fazer algumas perguntas, disse Kim. Será que sou descuidado? Todos nós precisamos de descanso, mas será que o meu descanso se transformou em negligência? Será que comecei a não me importar e a não dar o meu melhor em qualquer circunstância da vida que surja? Não mesmo, não tenho sido descuidado, pelo menos não por preguiça. Será que não estou disposto a agir? Será que comecei a procrastinar? Não sou o gafanhoto que não se prepara para o inverno, sou a formiga poderosa. Se eu não estivesse disposto a agir, Amélia Bones estaria enterrada no cemitério da família e o ministério a caminho das mãos do Lorde das Trevas. Embora eu pense bem nas coisas, nunca procrastino. Como não fiz nada disso, ainda não cometi esse pecado. Faço tudo com pouco entusiasmo? Desde que cheguei a este mundo, tenho me esforçado para aproveitá-lo ao máximo, e fazer as coisas com pouco entusiasmo é perda de tempo e vai contra as minhas prioridades. Faço muitas coisas ao mesmo tempo, e fazê-las com pouco entusiasmo acabaria em fracasso em todos os aspectos, e eu simplesmente não posso permitir isso. Estou desanimado diante de cada dificuldade? Arrisquei minha vida em 5 cofres amaldiçoados diferentes. Eles foram difíceis, consumiram muito tempo, dominaram minha vida mais do que eu gostaria de admitir. Eu poderia ter feito coisas muito mais seguras durante todo esse tempo, mas fui em frente com os cofres amaldiçoados por causa do potencial percebido. As dificuldades podem se afogar. Kim se levantou, pulou até Blue e se agachou para aproximar o rosto do dela. E você sabe de tudo, não é? O que? Sabe, eu não sabia bem como me aproximar de você no começo, mas aí você falou dos meus planos, que era o que eu esperava. Mas aí você cometeu um erro. Você só falou sobre isso, disse Kim, num sussurro agressivo. A preguiça não tem o poder mais forte sobre mim. Eu sei, você sabe, e você deveria ter, nem sequer mencionando magia. Blue permaneceu em silêncio. No entanto, o olhar entediado e preguiçoso desapareceu. Se você fosse mesmo uma preguiça com controle concreto, então teria mencionado a minha magia. Como eu cresci além da minha idade e como seria ótimo se eu descansasse, provavelmente por 1 ou 2 décadas, e nada mudaria, mas você não fez isso. E isso me fez perceber, um sorriso selvagem surgiu em seu rosto, que você representa a preguiça, mas ainda é uma personificação amplificada da minha preguiça. E se não houver muito para começar, mesmo com amplificação, ela não atingirá um nível assertivo. Você também pode sentir, não é?
Você não se importa com a preguiça física, mas tenho certeza de que está fazendo a coisa de sempre. Mesmo que eu não consiga sentir a magia no meu corpo, aposto que você a tem usado como de costume. Vamos lá, me diga que estou errado. TCH Blue Kim instalou a língua. Tanto faz. Eu fiz o que me pediram. Kim se levantou com um sorriso maroto antes que seus olhos se tornassem sérios. Aceitei o orgulho porque fui culpado de cometer o pecado. Mas não aceitarei um pecado que não cometi. Então ele ergueu o pé e o lançou para frente, desferindo um chute direto na barriga de Blue Kim. Saia da minha paisagem da alma. Blue Kim não conseguiu dizer uma palavra, não que ele parecesse querer dizer alguma coisa, enquanto seu corpo se transformava em um sólido azul luminescente, disperso em pedaços com o impacto do chute, assim como a personificação do orgulho havia feito antes. Certo, são dois, murmurou Kim, voltando o olhar para sua alma. A alma, que antes era do tom mais escuro de preto, agora clareara. Ótimo, está funcionando, só preciso continuar. Pelos dois pecados ele percebeu que desta vez, um único pecado estaria no comando, dominando a personalidade criada, enquanto os outros pecados permaneceriam em minoria. O orgulho assumiu o comando primeiro com a preguiça em segundo, o que ele achou estranho, ele esperava que a preguiça fosse a última. Eu me pergunto o que vai acontecer em seguida. Quebra de cena. A noite desceu sobre Hogwarts, o jantar festivo havia terminado e o dia entrará no período de toque de recolher, com os alunos em seus dormitórios. Nuvens escuras pairavam sobre Hogwarts, com raios de luz piscando na escuridão, anunciando a possibilidade de uma chuva torrencial. No entanto, nem todos os alunos estavam em seus quartos. Um certo Draco Malfoy havia saído das masmorras, lá no alto no 7º andar. Ele estava sentado em uma cadeira dentro da sala precisa, que ele havia consertado de seu estado quebrado. Ele havia pulado o banquete do jantar e estava na sala das coisas perdidas há algumas horas, nervoso e preocupado, vagando de um lado para o outro em frente ao armário sumidouro consertado até que suas pernas precisassem de descanso, obrigando-o a sentar-se, e desde então, ele estava olhando fixamente para o armário sumidouro. Embora seu andar saltitante tivesse sido contido, suas preocupações ainda borbulhavam em seu estômago, ameaçando sair à tona, sendo contidas apenas pelo bater de seus pés no chão. Eles não estão vindo, pensou Draco, afastando-se do encosto. Devo ir para o outro lado para ver o que está acontecendo? Ou a missão foi cancelada? Seus pensamentos se encheram de esperança. Draco decidiu não sair de Hogwarts e recostou-se na cadeira novamente. No entanto, agora sua agitação havia sido acirrada e ele precisava de uma válvula de escape. Olhou ao redor e viu que estava coberto de lixo de todos os tipos. Mas então sentiu algo do seu lado e enfiou a mão nas vestes para sacar a varinha. Ele encarou a varinha. Hoje, ele teria que usá-la contra algo que não fazia ideia de como abordar, muito menos derrotar. Como ele deveria erguer a varinha contra o grande alvo Dumbledore, o derrotador do Lorde das Trevas de uma era passada? Como ele deveria matar alvo Dumbledore? Você tem que fazer isso, senão ele vai matar todo mundo, disse uma voz em sua mente. Ele não vai poupar seu pai nem sua mãe, a imagem do Homem-Cobra fez Draco estremecer. Se você falhar, tudo estará acabado. De repente, a respiração de Draco ficou curta, e ele se viu sem fôlego. Ele agarrou o peito enquanto seus pulmões arfavam, e o mundo girava para Draco. Ele não conseguia fazer nada além de tentar respirar e observar sua mente começar a tremer e estremecer. Quando tudo parou, seus ouvidos zumbiam e suas roupas internas estavam encharcadas de suor. Draco sentiu vontade de chorar. Ele não queria fazer isso. Ele não conseguiu fazer isso. Ele foi tirado de seus pensamentos ao ouvir um rangido de madeira e imediatamente se sentou ereto, olhando para o armário desaparecido com os olhos arregalados. Levantou-se ao ver a porta se abrir e encontrar um homem lá dentro. Ah, querido Draco, você parece pronto, disse o homem vestido com trajes de comensal da morte. Que bom que você está pronto. Você tem muito a realizar hoje. Você será a estrela desta noite espetacular. Corban Yaxley sorriu ao cumprimentar o jovem Malfoy. Saiu do armário e fechou-o atrás de si antes de se afastar. O armário vibrou e mais uma vez a porta se abriu para outro homem sair. Não pareceu grande coisa, disse Amicus Carroll, ele também vestido com as vestes de um comensal da morte. Depois vieram Alecto Carroll, Thorfinn Hovle e Gellert Gibbon. Todos os 3 comensais da morte do círculo interno. O armário desaparecido estremeceu uma última vez, e a porta se abriu novamente, mas, dessa vez, o homem que entrou parecia estar agachado dentro do armário e teve que se abaixar para não bater a cabeça. Quem fez isso deveria ser estripado, disse o homem grande e de aparência cruel, com cabelos grisalhos e bigodes emaranhados. Ele tinha dentes pontudos e longas unhas amareladas, o que lhe conferia uma aparência bestial. Usava vestes de comensal da morte que pareciam desconfortavelmente apertadas. Seus braços peludos estavam expostos e não estavam marcados pela marca da morte. O homem era o lobisomem mais violento do país. Fenrir Greyback. O esquadrão de infiltração estava pronto, e era hora de colocar Hogwarts de joelhos e anunciar o retorno do Lorde das Trevas ao mundo. Draco Malfoy olhou para os adultos ao seu redor e apertou ainda mais a varinha, para que eles não percebessem o tremor que não parava. Na suíte Ardboy, 3 andares abaixo, que abriu os olhos, e um sorriso selvagem surgiu em seu rosto enquanto a magia queimava intensamente dentro de seu corpo. Estava na hora. Capítulo 315. Então está em Hogwarts, disse Fenrir Greyback, seus olhinhos mortos percorrendo os corredores.
Parece diferente do que eu imaginava, continuou ele com uma risada rouca. Imagino quantos renasceriam hoje com um destino diferente. Só de pensar nisso me dá arrepios. Os comensais da morte, todos graduados de Hogwarts, voltaram seus olhos para o lobisomem com desgosto. Não estamos aqui para brincar, Greyback, disse Alecto Carroll franzindo a testa. Temos uma responsabilidade importante hoje. O Lorde ficará descontente se falharmos, então mantenha suas palhaçadas sob controle hoje, ou quem sabe o que acontecerá se retornarmos com um fracasso nas mãos. Fenrir virou o rosto para Alecto e o encarou com um olhar perdido por um momento silencioso. Ele bufou em resposta antes de se virar para Draco. Então, jovem Malfoy, onde podemos encontrar seus mortos? Sinto muito, caro diretor. Mal posso esperar para conhecer o velho morcego e ter uma boa ideia. Tenho certeza de que isso valeria a pena. Ele deve estar em seus aposentos ou em seu escritório, disse Draco. Não seria sensato encurralá-lo em seu quarto? Thorfinn Roble coçou o queixo. Pelo que sei, o diretor tem gárgulas guardando seus aposentos e escritório. Mesmo se agirmos rapidamente, ele saberá que estamos chegando. E eu me recuso a acreditar que Dumbledore não tem algumas medidas ocultas em vigor, tornando, no fim das contas, nossas tentativas de surpreendê-lo dessa forma inúteis. No entanto, continuou Thorfinn, podemos surpreendê-lo com uma emboscada. A questão é como tirá-lo do esconderijo. Os comensais da morte começaram a pensar em como colocar Dumbledore em campo aberto, para que pudessem pegá-lo. Foi então que Draco falou, podemos lançar Mos Mordre por cima da torre de astronomia para atrair Dumbledore. Se ele vir a marca negra sobre Hogwarts, ele virá correndo. Essa é uma ótima ideia, Draco, exclamou Amicus Carroll. Se não me falha a memória, as escadas da torre estão dispostas de tal forma que podemos identificar qualquer um que tente interferir. Para garantir que Dumbledore esteja sozinho, sugiro que alguns de nós vamos até os aposentos do professor e fiquemos de guarda lá para impedi-los, disse Corban Yaxley. Houve acenos e afirmações do outro. Bah, tanto faz, disse Fenrir. Só traga Dumbledore até mim. Ele olhou para Draco. Se ele falhar, eu adoraria sujar minhas mãos com o sangue de Dumbledore. Draco conteve um nó na garganta. Você está pronto, Draco? Você vai ficar famoso da noite para o dia. Draco assentiu com dificuldade, mas tentou parecer corajoso. Draco, se vocês levarem Fenrir até a torre de astronomia, disse Thorfinn. Ele olhou para Gibbon e Yaxley. Vocês vão acompanhá-los e proteger a base da torre caso alguém tente subir. Eu irei com os carros até os aposentos do professor e bloquearei quem sair de lá. Quando o feito estiver consumado, lance outro Mos Mordre bem alto no céu, e saberemos que devemos recuar. As discussões terminaram e os grupos de comensais da morte dirigiram-se à grande escadaria. Todos, exceto Draco e Fenrir, colocaram suas máscaras e puxaram seus capuzes para esconder suas identidades. Eram figuras proeminentes em público, com suas identidades livres do rótulo de comensais da morte, ainda úteis em alguns aspectos. O que é isso? Disse Fenrir parando, seu nariz se contraindo enquanto ele olhava para a frente. A voz rouca e cautelosa de Fenrir fez os comensais da morte pararem de repente e olharem para onde o lobisomem olhava. Eles franziram as sobrancelhas ao perceber que não conseguiam enxergar nada, mas quando estavam prestes a questionar Fenrir, algo surgiu em seu campo de visão. O trecho do corredor à frente deles estava imerso na escuridão. O trecho não tinha janelas e as tochas nas paredes estavam apagadas. Logo ao lado do trecho escuro, havia uma grande janela coberta por grades de barro que deixavam entrar o luar pálido, criando uma linha nítida de sombra e luz. Nessa linha nítida, uma névoa suave emergia das sombras como se formasse um cobertor sobre a superfície do chão. E então, Fenrir questionou. Isso é normal? Não, eu nunca vi isso antes, disse Draco balançando a cabeça com firmeza. Em apenas alguns segundos, a névoa que parecia interminável fluiu em ondas e alcançou os comensais da morte. Cobriu todo o chão, subindo até pouco acima dos tornozelos. Não parece perigoso, disse Thorfinn, já que seu feitiço de teste não produziu nenhuma resposta negativa. Mas o que é isso? Do nada, o som de passos ecoou pelos corredores vazios. Todos os comensais da morte sacaram suas varinhas quando os passos se aproximaram. Parte da névoa foi perturbada quando um pé coberto de preto surgiu como se fosse parte da sombra, apenas para irromper naquele exato momento. O pé foi seguido pela figura inteira, toda envolta em preto da cabeça aos pés. Draco encarou a figura desconhecida com dúvida. Quem é? Perguntou-se, olhando para o grupo e percebendo que todos estavam em posição de duelo, com as varinhas em punho para lançar feitiços a qualquer momento. Você é. Yaxley murmurou, mas sua voz ecoou na noite. Ele olhou para os companheiros, e seus olhos por trás da máscara pareciam perguntar. A figura à frente deles é quem ele pensa que é? Comensais da morte, vocês ousam vir a Hogwarts. Uma voz que não parecia humana a nenhum ouvido soou da figura que usava uma máscara preta simples. O castelo não é lugar para pessoas como vocês. Ele se virou para Draco, que tateava a varinha. E vocês têm um aluno com vocês? Foi assim que entraram aqui. A voz e as palavras só serviram para deixar os comensais da morte ainda mais em guarda, especialmente Draco, que sentiu o olhar penetrante nele. Você é aquele que chamam de vigilante invisível, disse Yaxley. Mas o que você está fazendo em Hogwarts? Que vestia seu traje Noir, voltou os olhos para Yaxley. Sentiu o coração acelerar ao falar. Onde quer que uma escória da terra como você vá, eu a seguirei para garantir que seus mecanismos sejam destruídos e que seus crimes sejam punidos com justiça. Thorfinn virou-se para seus companheiros e imediatamente ordenou. Não há necessidade de conversar com esse sujeito. Vamos nos livrar dele e continuar com nossa missão.
Os comensais da morte assentiram e Friar, que estava olhando silenciosamente para Kim, deu um passo à frente com um sorriso amarelo e cheio de dentes. Então foi você quem roubou ossos debaixo do nariz do Lorde, disse ele gargalhando. Lestrange disse que queria enfiar a adaga na sua barriga, mas parece que ela não terá chance. Ou, quem sabe, talvez a bruxa maluca fique feliz mutilando seu cadáver frio. O olhar de Kim se fixou em Fenrir, e seu coração batia cada vez mais alto na escada. Fenrir Greyback, você se orgulha de ser o progenitor dos lobisomens neste país. Infligir a maldição lhe traz tanta alegria a ponto de atingir crianças inocentes? Ao ouvir as palavras de Kim, Fenrir caiu na gargalhada, que se espalhou por todos os cantos do longo corredor e pelos vizinhos. Progenitor, gosto do som disso. Seja você quem for, agradeço por isso. Vou usá-lo como meu apelido. Sim, progenitor. Soa bem. Ele olhou para Kim e sorriu. Hoje você pode morrer em paz, sabendo que me agradou. Kim conseguia ouvir as batidas do próprio coração em meio ao som da respiração contra a máscara. Seus dedos sob as luvas se contraíram e seus músculos se contraíram de excitação. Eu morto, disse ele, esforçando-se ao máximo para não perder a fala. Todos vocês, dirigiu-se aos comensais da morte, cometeram o erro de entrar em Hogwarts hoje sem serem convidados, então não pensem que vão sair daqui. Duas luzes mágicas se manifestaram sobre suas mãos. O magenta borbulhando com o preto zumbiu ameaçadoramente enquanto Kim apontava as palmas para os comensais da morte. A única maneira de vocês saírem do castelo hoje é morrendo. Kim lançou os feitiços em direção ao comensal da morte com um sorriso de loucura por trás da máscara. No momento em que os feitiços se manifestaram sobre as mãos de Kim, Alecto Carroll deu um passo à frente e puxou Fenrir de volta. Ele começou a conjurar e completou seus escudos pouco antes dos feitiços virem em sua direção. A magia, em vez de colidir com os escudos, explodiu em uma explosão de chamas magenta, espalhando-se por toda parte como um incêndio, queimando as paredes e o chão. Os comensais da morte reagiram ao fogo e todos sacaram seus escudos e contra-feitiços para neutralizar os feitiços. A chama teimosa rugiu, lambendo os escudos mágicos, corroendo-os com chiados ácidos. E mesmo que todos os comensais da morte tenham conjurado seus escudos, um deles foi um pouco lento e pagou as consequências. Ai! Gellert Gibbon gritou quando o fogo amaldiçoado atingiu seus ombros e corroeu suas roupas, depois sua pele, queimando-a como um jato de ácido. Só quando outro membro puxou para baixo do escudo é que Gellert escapou das chamas, mas seus ferimentos permaneceram, ardendo e queimando. Haha, toma isso! Kim gritou, sua voz abafada pelas chamas do fogo. Ele não se importou e injetou cada vez mais magia nas chamas amaldiçoadas. Não acredito que chegou o dia em que verei um uso tão grosseiro e pobre de uma magia que eu mesmo criei. Nunca, nem nos meus sonhos mais loucos, pensei que seria eu. A risada de Kim morreu quando uma carranca marcou seu rosto. Ele ignorou e balançou a cabeça, decidindo ignorar a voz. Por que você usaria a configuração de explosão ampla aqui? Não faz sentido nenhum. Ignore, pensou ele. Não adiantou nada para a preguiça responder, e não adiantaria nada para ele. Ah, isso é tão tolo e constrangedor. Forçar, sem pensar, mais e mais magia em um feitiço que não foi projetado para esse nível de esforço. Esse é o problema com caras como você. Eles não apreciam as complexidades da magia. Ele não aguentou mais e parte de sua concentração mergulhou na paisagem da alma, de onde a voz se originou. Lá dentro, ele abriu os olhos e descobriu que seu corpo estava brilhando em vermelho. Parado na frente de Redkin estava o Kim original com um sorriso no rosto. Nossa, um convidado, disse ele. Que emocionante. O que você quer? Disse Redkin com um rosnado em sua voz. Só estou aqui para conversar, amigo. Kim sorriu suavemente. Se você não percebeu, estou meio ocupado e você está me perturbando. Havia uma rispidez em sua voz. Lá fora, o feitiço de fogo amaldiçoado de Kim foi apagado. No entanto, os comensais da morte ainda estavam desarmados. Ele levantou a mão e a temperatura caiu vários graus enquanto blocos de gelo se manifestavam no ar. Ele abaixou a mão e os enormes blocos de gelo foram catapultados em direção aos comensais da morte para esmagá-los. Mas eu estava entediado, disse Kim também de fora. Se você não percebeu, não tem muita coisa para fazer aqui neste lixão. Pare com essa besteira e vá direto ao ponto, disse Redkin, que arqueou as sobrancelhas por um instante antes de dar de ombros. Se continuar lutando assim, não vai vencer, e embora seja difícil perder com as minhas habilidades, o esquadrão dos comensais da morte te prenderia por tempo suficiente para dar conta do recado. Redkin não se preocupou em colocar seus pensamentos em palavras, em vez disso, ele escolheu o riso como meio, que encarou a personificação distorcida de sua ira e balançou a cabeça. Ele sabia que aquilo não ia funcionar, pelo menos não do jeito que estava tentando fazer as coisas. E Redkin parecia pensar o mesmo enquanto desaparecia da paisagem das almas. Bem, eu sempre posso bancar o diabo no ombro, murmurou Kim. E o aviso de Kim logo se tornou realidade à medida que a batalha continuava a progredir. Alecto Carroll agitou sua varinha, e uma colossal lança de gelo desviou de sua trajetória e colidiu com a parede, perfurando os tijolos. Ela não parou e disparou um jato verde mortal em direção ao único agressor, mas uma peça se soltou do chão e explodiu com o impacto. Alecto olhou para o irmão, que lançava feitiços explosivos contra uma espessa barreira flutuante de gelo que parecia estar em constante recuperação. Amicus, ela chamou, isso não vai levar a lugar nenhum. Estamos perdendo tempo. Precisamos sair daqui. Eu adoraria, respondeu Amicus, rebatendo um fragmento de gelo que explodiu, mas esse cara não vai nos deixar ir. Ele ergueu a varinha em ângulo e disparou um projétil para desviar, mas um feitiço rápido saiu do lado de Kim e explodiu para neutralizar a magia de Amicus. Como ele consegue conjurar tanta magia? Eram 6 pessoas, 7 incluindo Draco, e enquanto um deles estava ferido, seu oponente estava desferindo ataques com defesas e contra-ataques enquanto causava seu próprio dano. Eles não estavam chegando a lugar nenhum.
Precisamos fazer com que Draco e mais uma pessoa passem por ele para fazer o trabalho, disse Alecto. O grupo sabia que quanto mais durasse a luta, maiores as chances de serem notados, especialmente com os fantasmas vagando por Hogwarts. Ela se virou para o resto do grupo. Quem quer ir com Draco? Eu farei isso, foi a resposta de Cabron e Axley. O quê? Fenrir interrompeu imediatamente. Sou eu quem vai passar aqui. Thorfinn, que estava ouvindo, intrometeu-se na conversa. Não, Fenrir, precisamos de você aqui. Você é o único que pode usar a força bruta aqui, especialmente se quisermos tirar 2 daqui, precisaríamos criar uma brecha que só você pode abrir aqui, disse ele, mantendo o desgosto contido e escondido. O lobisomem lançou um feitiço antes de encarar Thorfinn, que retribuiu o olhar. Tudo bem, farei isso só desta vez, disse Fenrir. E dizer que só eu posso fazer isso significa que tenho permissão para me soltar e deixar sair. Sim, espero que isso funcione. Os dentes de Fenrir pareciam mais afiados do que antes enquanto ele sorria. Sabe, estava ficando difícil para mim manter a boca fechada. Não estou acostumado a ser humano em uma noite de lua cheia. Os comensais da morte trocaram olhares entre si e recuaram, pois sabiam o que estava por vir. Ao contrário dos outros lobisomens, Fenrir Greyback aceitou seu lado Lycan, abraçou, amou, e depois de centenas de noites deixando seu outro lado livre. Sem resistir uma única vez, havia-lhe concedido algum controle sobre o outro lado. E por hoje ele tinha uma única dose de sua poção mais odiada, que lhe daria controle suficiente para permanecer em sua forma humana por várias horas após a lua cheia. As vestes já apertadas de comensal da morte começaram a se esticar ainda mais quando o som de estalos e rangidos ecoou do corpo de Fenrir, e, ao contrário de outros na mesma situação que gritariam de dor, Fenrir ria de prazer. Ouviu-se um rosnado terrível. A cabeça de Fenrir se alongava. Seu corpo também. Seus ombros se curvavam. Pelos brotavam visivelmente em seu rosto e mãos que se curvavam em garras. O lobisomem transformado ergueu a cabeça e rosnou antes de olhar para o comensal da morte, e eles apertaram suas varinhas com mais força. Mas o lobisomem não pulou em direção a eles e, de alguma forma, eles até pensaram que o lobisomem estava sorrindo. O Fenrir lobisomem inclinou-se para a frente, com seus olhos ferozes encarando a figura borrada à sua frente, escondida atrás de barreiras de gelo. Ele rugiu e então avançou em direção ao inimigo. Parte do gelo da barreira derreteu, e um feitiço foi lançado em direção a Fenrir. Ele não fez nenhuma tentativa de se esquivar do feitiço, deixou-o atingir seu corpo e então o afastou como se fosse um soco de criança. O ataque continuou, e Fenrir aproveitou o buraco na barreira de gelo para rasgá-la e pular para o alcance do combate corpo a corpo, que observou com os olhos arregalados sob a máscara enquanto o lobisomem trazia consigo um cheiro fétido e, mais importante, as garras ferozes e os dentes afiados. Instantaneamente, todo o foco na outra magia foi abandonado por uma rápida carga de magia corporal dentro do seu próprio corpo. Ele levantou o pé e deu um chute frontal em Fenrir, mas, inesperadamente, o lobisomem cambaleou alguns passos. O lobisomem olhou para Kim com o que pareceu surpresa em seus olhos selvagens, refletindo a mesma emoção nos olhos de Kim. Mas o choque de Kim se transformou em irritação quase instantaneamente. Lobisomens têm alta resistência a muitas magias e físicos elevados. Deixá-lo se aproximar como você fez foi a pior coisa que você poderia ter feito. Mas você já sabia disso, mas se arrogou, optando por magia destrutiva em vez de magia eficiente e útil. Ki franziu a testa enquanto lançava outro feitiço em Fenrir, que tentava se aproximar. Pelo canto do olho, viu Draco se escondendo atrás de outro comensal da morte tentando passar furtivamente por ele. Ele lançou um feitiço para detê-los, mas desistiu quando Fenrir atacou novamente, forçando Kim a se concentrar no lobisomem. Avrat, eu não fico bravo fácil ou frequentemente. Quando fico bravo, eu explodo, fúria controlada não é minha praia. Lembro-me de como descarreguei no cofre de gelo quando quase me matou. Você, que nasceu de dentro de mim, obviamente ganharia meus atributos. E você não é capaz de tomar decisões racionais, é? Kinhead franziu a testa e suas mãos se fecharam com força, esticando o couro de suas luvas. Se você continuar assim, um professor ou Dumbledore virá aqui, e o impasse acabará fazendo com que não consigamos escapar. E isso inevitavelmente resultará na exposição da identidade secreta. E nós não queremos isso, queremos? Se fosse o orgulho, ele não se importaria em ter sua identidade exposta. Até a preguiça teria sido bem preguiçosa e cometido um erro que a levaria à exposição. Mas a ira não tinha essas limitações, motivações. Ele queria que a identidade permanecesse em segredo, para que pudesse continuar a causar estragos no futuro. Vamos, me dê o controle e eu cuidarei dessa situação. A voz soou como uma oferta do diabo e o resultado. Ki levantou a mão e lançou um feitiço em Fenrir, que novamente não se esquivou, mas parou dessa vez. Fenrir olhou para baixo e viu seu braço de lobisomem se transformando novamente em seu braço humano. Ele olhou para Kim com um olho humano e outro de lobisomem, o choque impregnando ambos pouco antes de a dor o atingir. Agora, comensais da morte, disse Kim, com um sorriso escondido dos ouvintes, vamos prosseguir com os eventos desta noite. Foi bom ter o controle de volta, pensou Kim enquanto sua magia fluía sob seu controle. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 316. Kim estalou o pescoço e flexionou todos os músculos móveis do corpo. Não fazia muito tempo que ele havia perdido o controle do próprio corpo, mas finalmente estar em sua própria pele era fenomenal. Ele deu um suspiro de conforto e voltou a olhar para o lobisomem à sua frente, observando com a visão periférica Yaxley e Draco passarem correndo por ele para continuar sua missão noturna.
Eles o observavam o tempo todo, e ele podia sentir os olhos e as varinhas apontados para ele, mesmo quando não estavam à sua vista. Ele, no entanto, não fez nenhum movimento para detê-los ou mesmo impedi-los. Eles poderiam fazer a bola rolar enquanto ele terminava o trabalho aqui. Ele voltou sua atenção para Fenrir e viu que ele estava de volta à sua forma de lobisomem. Tenho que admitir, Fenrir Greyback, você é um lobisomem especial. Aquele feitiço teria revertido qualquer outro lobisomem à sua forma humana por pelo menos alguns minutos com uma dor lancinante, mas você mal respirou fundo e já está de volta à sua forma completa. Realmente impressionante. O que você fez? Perguntou Fenrir. Ele não esperou por uma resposta e pulou em Kim com as garras à mostra, que acenou com a mão, e um jato amarelo ofuscante de magia atingiu Fenrir bem no peito, fazendo-o recuar, cair e deslizar pelo chão. Feitiço de Omorfo, disse a voz no ir de Kim. Um feitiço incrivelmente ineficiente que reverte temporariamente um lobisomem completamente transformado à sua forma humana. Fenrir rugiu de dor enquanto gritava enquanto seu corpo se contorcia no chão enquanto a espessa camada de cabelos recuava para dentro de seu corpo e os músculos murchavam de volta à forma pré-transformação. Eu não mencionei que dói terrivelmente? Comentou Kim. Quando desviou o olhar de Fenrir para os comensais da morte, que assistiam à cena em choque, ele não esperava que parassem e ficassem olhando entre uma luta e outra, mas só podia culpá-los em parte. O feitiço Omorfus, como ele havia mencionado, não era um grande feitiço, não só causava uma dor tremenda ao alvo, como também não era eficaz o suficiente para ser um feitiço viável na prática. O feitiço falhava 7 em cada 10 vezes, uma porcentagem chocante quando se enfrentava um lobisomem capaz de transmitir a maldição da licantropia. Somente quando alguém com habilidade e poder suficientes como Kim usava o feitiço ele funcionava, e mesmo assim, o feitiço Omorfus funcionando contra o Fenrir Greyback deve ter sido chocante para os comensais da morte. Kim, é claro, não ficou tão chocado quanto seu oponente. Orbes de magia amarelo suja se manifestaram ao seu redor, transformaram-se em luzes mágicas e dispararam em direção aos comensais da morte. Escudos foram puxados imediatamente em pânico, que só pareceu aumentar quando o feitiço corroeu sua proteção, que não parou e convocou ventos para disparar lâminas contra os comensais da morte que os defendiam. Ele então retornou até Fenrir Greyback e pisou no peito do homem enquanto Imperian disparava do chão, prendendo os braços, pernas, tronco e pescoço de Fenrir enquanto ele tentava lutar contra os limites enquanto a forma de lobisomem começava a retornar. Eu estava ansioso por hoje, disse Kim, enquanto começava a carregar magia em um feitiço de Omorfo. Fiquei decepcionado por Bellatrix Lestrange não ter aparecido, mas ver você na fila fez todo o esforço valer a pena. Os olhos de Fenrir tremeram enquanto observava o feitiço amarelo ficar mais brilhante. Ele rosnou e tentou se levantar, mas foi empurrado para baixo pela perna auxiliada pela magia corporal de Kim e punido pelos limites empíreos. Foda-se, ele rosnou. Oh não, obrigado, disse Kim e deixou a magia violenta entrar no corpo de Fenrir. Fenrir soltou um rugido ensurdecedor quando a magia reverteu a transformação à força. O grito doloroso foi tão forte que Kim lançou uma barreira de bloqueio de som para contê-lo. No entanto, os comensais da morte foram mantidos dentro dos limites da barreira do som para que pudessem participar da experiência de Fenrir. A troca de feitiço cessou quando os gritos perfuraram a área. Os comensais da morte pararam, seus corações batendo mais rápido enquanto observavam as figuras borradas atrás da barreira de gelo. Os gritos continuaram por mais de meio minuto antes de se transformarem em ganidos e finalmente desaparecerem no silêncio. Kim tirou os pés do peito de Fenrir. O homem outrora imponente agora jazia no chão, inconsciente e ensanguentado. A transformação em lobisomem era difícil para o corpo humano, e embora as circunstâncias únicas de Fenrir lhe permitissem realizar a transformação sem dor, nem mesmo ele conseguia lidar com a inversão sem sentir as mudanças impostas a seu corpo enquanto a maldição da licantropia resistia a impedir a inversão. Duas forças opostas em seu corpo o haviam dilacerado, causando danos graves e lesões corporais. É isso, Kim passou por Fenrir e dissipou a barreira de gelo que o serviu bem enquanto ele cuidava dos mais problemáticos do grupo. Agora, senhoras e senhores, disse ele ao aparecer, eu cuidei do seu cão de ataque. Ele latiu bravamente e tentou morder, então orgulhem-se dele, o humor desapareceu, e agora é hora de todos vocês irem atrás dele. Não houve piadas ou provocações por parte dos comensais da morte, pois eles escolheram responder com feitiços. Vários escudos, resultados de vários feitiços diferentes, surgiram na frente de Kim enquanto ele permanecia calmo em seu lugar enquanto o feitiço dos comensais da morte vinha apenas para ser interrompido. Até mesmo a maldição mortal ocasional nas peças do piso que Kim tinha espalhado para mantê-lo seguro. Kim ergueu as mãos, e apêndices de empírio vermelho irradiaram-se de seu corpo, elevando-se acima dele no ar a uma altura que os comensais da morte podiam vê-los brilhando com uma luz ameaçadora. Eles se lembrariam daquele momento como o último momento de relativa paz. Kim ficou no meio dos comensais da morte inconscientes enquanto fuligem escura e névoa emanavam de seu corpo, cobrindo os corpos dos comensais da morte, que tinham suas máscaras rachadas ao lado de seus corpos. Tetani Nervum trabalhou para paralisar os nervos dos braços deles, tirando a capacidade de usar uma varinha e consequentemente lançar magia. Kim suspirou quando a magia foi concluída e os comensais da morte foram selados para não usar magia até que ele liberasse os braços deles, restaurando-os. Ele desejou que mais pessoas tivessem vindo a Hogwarts para que ele pudesse causar mais danos. Pelo menos eles foram chamados de comensais da morte, pensou ele, olhando para os rostos, reconhecendo-os das festas do ministério e de antigos artigos de jornal sobre as audiências da Suprema Corte. Kim levantou todos os corpos e os empurrou contra as paredes.
A superfície das paredes se transformou em líquido e os comensais da morte afundaram, deixando apenas suas mãos, acima do pulso, e pés, abaixo do tornozelo, pendurados do lado de fora enquanto Kim solidificava a parede, prendendo-os e exibindo-os ao mesmo tempo, junto com suas varinhas. Ele não estava preocupado com a possibilidade de não serem encontrados. Harry Potter sabia que Malfoy estava fazendo algo na sala precisa, e mesmo que outros não soubessem até agora, saberiam depois de hoje, e alguém seria levado até lá para ver sua obra de arte. Kim terminou seu trabalho e naquele momento, viu um tom verde refletido na parede. Virou-se para olhar através das janelas gradeadas e viu uma caveira verde no céu noturno com uma cobra saindo de sua boca. Momento perfeito. Ele caminhou até a grade e estreitou os olhos quando 2 feitiços adicionais saíram da torre de astronomia. Eles seguiam em direções diferentes, a sala do diretor e os aposentos do diretor. Kim não conseguia dizer a natureza dos feitiços, mas se ele tivesse que adivinhar, a magia era para garantir que Dumbledore visse a enorme caveira e cobra. Ou pelo menos que ele a visse primeiro. Eu também preciso ir lá, murmurou Kim e se virou para o local destruído, com bolinhas de gude quebradas, gelo perfurando os tijolos, paredes queimadas e vários outros danos mágicos causados por desvios e falhas de disparo. Preciso consertar isso antes de ir. Os olhos de Kim se arregalaram quando uma tontura o atingiu, fazendo-o cambalear. Ele tentou olhar para frente, mas o mundo não parecia cooperar com ele e girava como um giroscópio, e não importava o quanto tentasse. Não conseguia se concentrar em um ponto específico. Deu um único passo à frente, pisou na lateral do tornozelo e caiu no chão. Suas mãos se estenderam para impedi-lo de beijar o chão, mas então seu ouvido começou a zumbir, e mesmo um único momento o fez sentir vontade de esvaziar as entranhas. Enquanto ele suava, uma voz dentro de sua cabeça falou: "Aonde você vai sem cuidado? Esqueceu que ainda está passando por uma crise interna?" Kim grunhiu e enviou magia de cura por todo o corpo para isolar a causa e apagá-la, permitindo que ele recuperasse algum equilíbrio. Dadas as circunstâncias, ele usou magia mental e corporal, mas até mesmo conjurar magia foi prejudicado pela experiência física pela qual estava passando. Nada disso vai funcionar quando tivermos sua alma sob nosso controle. É uma coisa tão fascinante, a alma, claro. Ela tem uma conexão tremenda com a magia, mas ao mesmo tempo, é um ponto tão vulnerável para aqueles que sabem como usá-la. O que você está? E acabou a brincadeira. É hora de voltar para o seu quarto. Vamos, você está de castigo. Kim sentiu como se seus sentidos tivessem levado um choque, pois por um segundo tudo se elevou ao máximo. Mas no segundo seguinte, tudo se apagou até que ele não conseguia mais ver, ouvir ou sentir nada. Então, tudo voltou num piscar de olhos, literalmente. Ele piscou e conseguiu receber informações estáveis por meio de seus sentidos novamente. E lhe mostraram um espaço escuro e sujo em vez do corredor de Hogwarts. Então, o que foi tudo isso? Kim suspirou ao ouvir a voz, mas não vinda de sua boca. Virou-se e viu outra foto sua, desta vez brilhando em verde. O Kim verde tinha um sorriso irônico no rosto, como se estivesse gostando da situação. Por mais que eu não goste, tenho que admitir. A maneira como você se livrou do Vrat foi impressionante, disse Green Kim batendo palmas lentamente. E pensar que você enganaria o cabeçadura para que ele cedesse o controle de bom grado. Aquele idiota abriu mão do controle e acabou sendo apagado da existência, mas acho que só podemos esperar isso de alguém que só tem vapor vermelho na prateleira de cima. Kim sentou-se no chão, com o rosto caído e o queixo encostado no peito. Ele imaginara que teria o controle por pelo menos mais 1 hora, se não mais. Sempre havia um intervalo de tempo entre cada aparição da personificação do pecado. Eles desfrutariam do controle do corpo por um tempo antes de entrarem para encontrá-lo. E que esperava que se estivesse no controle, pudesse pelo menos ter mais algum tempo antes que o controle fosse arrancado de si. Ele era ingênuo em sua suposição. Eles, é claro, não permitiriam que ele permanecesse no comando. Ele não faria se estivesse no lugar deles. Green Kim saltou até Kim em passos leves e agachou-se à sua frente. Inclinou a cabeça para observar o rosto curvado de Kim. Ei, o que aconteceu com você? Por que está tão triste? O pior ainda está por vir. Isso afetou Kim. Ele olhou para o rosto presunçoso de Green Kim com os olhos arregalados. Agora, eu gosto desse rosto, disse Green Kim. Eu imploro, por favor, não atrapalhe o plano. Green Kim balançou o dedo com um sorriso. Não posso, grandão. Não gosto do plano e farei o que me apetecer porque estou no comando. Mas que pena para você. Os olhos de Kim se tornaram penetrantes. Estou te avisando, não estrague tudo. Se você sequer pensar em estragá-lo, eu vou tornar sua curta e patética vida miserável antes de extingui-la como seus irmãos. Não me teste, ou vou fazer você invejar aqueles que vieram antes de você. A personificação da inveja olhou para Kim, seu rosto desprovido de emoção, diante de um sorriso forçado. Veremos isso. Capítulo 317. Seu idiota, você acha que ir contra o meu plano vai te fazer sentir superior de alguma forma? É isso? Seu invejoso de merda, você acha que me ferrar vai finalmente te dar validação sobre sua falsa existência? Kim inveja, riu com a voz em sua cabeça e caminhou em direção à torre de astronomia, mantendo um olho no destino através das janelas, de modo que lhe mostrasse a vista da marca negra. Patético. Arg, nunca pensei que algo tão patético pudesse surgir de mim. Eu estava bem com os pecados que vieram antes de você, mas você é a pior e mais repugnante parte de mim amplificada. Kim injetou a magia e ativou o Recon com a senha de voz. Sob seu comando, o mapa ganhou vida e transmitiu o que Hogwarts lhe enviava. O que sem palavras? Você estava falando toda aquela bobagem agora há pouco. O que aconteceu? Espera aí. Você não sabe falar porque é a primeira vez que você tem um corpo? Que pena, ponto. Ki deu um sorriso irônico quando a voz silenciou, como se a tomada de um toca-discos em movimento tivesse sido desligada, parando bruscamente. Ele olhou para Recon e começou a listar nomes. Alvo Dumbledore, Minerva McGonagall, Felio Flitwick,
Pomona Sprout, Severo Snape, Lilian Potter, Septima Vector. Ele ainda estava na hora. Os professores estavam todos em seus quartos e pelo visto não estavam se arrastando, o que significava que ainda não tinham acordado, exceto Snape, que já estava a caminho da torre de astronomia. Dumbledore também já havia saído de seu quarto, indo em direção à torre de astronomia. Ele não mandou a mensagem para eles? Pensou Kim zombando. Velho tolo e confiante. Você ousa usar minha própria magia contra mim. Os passos de Kim pararam, rangendo contra o mármore, com Recon cambaleando momentaneamente no ar. Se você não se lembra, deixe-me lembrá-lo. Lembrá-lo, fui eu quem descobriu como bloquear todas as suas vozes, então é claro que sei como contornar isso. Sua mão se fechou em punho. Ele estalou a língua e começou a andar novamente. Você acha que não falar comigo vai te ajudar a manter o controle? Vamos lá, não se iluda. Você vai ter que me confrontar, assim como eu fui forçado a confrontar você. Você veio correndo me encontrar, então não me evite agora. Kim batia os pés no chão e estalava os nós dos dedos enquanto a voz continuava a ecoar em sua cabeça, repreendendo-o, insultando-o em cada palavra e frase. A voz era tão alta e constante que ocupava sua mente e crescia a ponto de ficar difícil até mesmo manter uma linha de pensamento. Ele bateu o pé no chão com um rosnado. Desceu para a paisagem das almas e se viu naquele espaço opaco. As pupilas de Grinkin se estreitaram quando ele viu que as paredes não estavam mais completamente pretas, e partes delas agora estavam se dissipando em 4 cores. Quando ele voltou os olhos para o centro da sala, sua apreensão aumentou ao ver que a alma negra agora tinha um brilho dourado. Onde? Grinkin franziu a testa quando não conseguiu ver Kim ao lado da alma. Foi então que uma voz sussurrou em seu ouvido. Gostou do que vê? Acho que alguém melhorou minha cela. Grinkin pulou para longe e se virou para ver Kim, que estava parado atrás dele. O que você quer? Perguntou Grinkin. Você sabe o que eu quero, disse Kim caminhando em direção à alma. A pergunta correta aqui é como prosseguir com o que eu quero. O que você quer dizer? Hoje é um dia importante para nós, sim, para nós, e não posso permitir que seu comportamento mesquinho o estrague, então lhe darei 2 opções. Uma é que você siga meu plano e não intervenha. Em troca, eu lhe dou um tempo para brincar antes que chegue o momento inevitável de seu desaparecimento, continuou Kim, apesar do sorriso irônico de sua contraparte verde. A segunda opção é que você me entregue o controle, e nos despeçamos aqui em termos amigáveis. Que tipo de idiota você pensa que eu sou? Grinkin disparou. Não há vantagem alguma para mim em nenhuma dessas opções, se eu for desaparecer. Não sei quando. E calha a boca. Como eu ia dizendo, se eu vou desaparecer, o que não vou, prefiro dificultar a sua vida do que antes de ir embora. Qual é o seu problema com Dumbledore? Kim perguntou de repente. O quê? Grinkin piscou surpreso, esquecendo o comentário sarcástico que estava prestes a fazer. Você é a minha personificação da inveja. Isso fica claro pelo seu comportamento. Então, a próxima pergunta que surge aqui é, de onde você vem? O orgulho vinha da visão arrogante de que eu era melhor que os outros. A preguiça era uma amplificação pobre da preguiça física. A ira vinha das características da minha raiva. Então, de onde você vem? Os olhos de Grinkin ficaram sombrios e sua boca permaneceu em silêncio. A inveja é o pecado do ciúme dos benefícios e conquistas dos outros. É interessante porque eu pensava que meu orgulho seria suficiente para sufocar a inveja por causa de sua origem, mas aqui está você, parado na minha frente. Então me pergunto de onde você veio? São poucas as pessoas pelas quais já senti inveja genuína. Lá está o Sr. Alan, com seu talento natural para magia mental. Eu só conseguia imaginar como seria, mas depois de tanta ajuda dele, eu só tenho respeito por ele agora. O arquiteto é um homem baixo e mesquinho, mas e os outros criadores do cofre amaldiçoado? Pensei por horas e horas em como o criador do cofre gelado conseguiu criar e armazenar o zero absoluto. Ou como o criador do cofre aquático conseguiu gravar essas memórias na água junto com o fator de cura. Mas esse tipo de, eles estão mortos. Então não há necessidade de invejá-los. Quem resta? Alvo Percival Wulfric Brian Dumbledore. Não tenho inveja do nome dele, isso é certo. Mas me lembro de sentir parte apreço e parte inveja pela influência que ele exerceu sobre o povo deste país, ou por ter sido treinado pelo próprio alquimista Nicolas Flamel, ou pelo conhecimento que ele deve ter acumulado naquela cabeça, ou por conseguir se movimentar livremente, enquanto eu tenho que andar com cuidado. Sim, foi porque eu fiz isso. Mas ainda assim, houve momentos em que o vi como alvo da minha inveja. Diga-me, você odeia Dumbledore tanto assim? Kim encarou Grinkin avaliando suas expressões. A personificação da inveja havia sido agressivamente hostil com ele, muito mais do que com os que o antecederam, e dada a situação atual, não era ideal ter tal obstáculo. Não tenho inveja de Dumbledore, disse Grinkin, com os olhos afiados fixos em Kim. Ele ergueu a mão e apontou para Kim. Tudo isso é por sua causa. Eu? Kim perguntou confuso e surpreso. Nós, pecados, somos baseados em você, nascidos das suas qualidades de personalidade, e por causa da maldição, essas qualidades foram amplificadas e distorcidas, tornando-nos entidades inerentemente imperfeitas. Mesmo que consigamos selá-lo, não seremos capazes de viver vidas plenas. O orgulho não teria sido capaz de demonstrar vulnerabilidade ou humildade. A preguiça teria parado de crescer em algum momento. A vida da ira teria descarrilado em algum momento. Mais cedo ou mais tarde, Grinkin lançou um olhar furioso como se tentasse abrir buracos em Kim. E eu nunca seria capaz de ser feliz com a felicidade dos meus entes queridos. Minha existência imperfeita jamais seria capaz de ver os outros fazendo bem. E eu não teria como consertar isso.
Você acha que essa é uma maneira agradável de viver? Eu te odeio porque você é a razão de eu ser assim. Se você tivesse deixado o cofre do pecado em paz, eu nunca teria sido criado e nunca teria tido que vivenciar a pura desolação que me aguarda. Mas sabe de uma coisa? Vou permanecer fiel à minha natureza. Se eu não puder me divertir, não vou permitir que você também se divirta. Enquanto eu estiver aqui, vou tornar sua vida um inferno. Os olhos de Grinkin se arregalaram enquanto suas palavras morriam na garganta. Ele olhou para baixo e viu uma lâmina dourada saindo de seu abdômen. Tremendo, virou a cabeça e viu que a lâmina havia saído da alma. E pôde ver a lâmina frágil se desintegrar enquanto a escuridão da maldição do pecado imediatamente recobria a parte dourada que havia conseguido se libertar. Sinto muito, disse Kim, toda a hostilidade anterior se dissipando. Sim, foi minha culpa você ter nascido, e se eu tivesse ficado longe, nada disso teria acontecido. Sei que te apunhalar pelas costas não é a melhor maneira de lidar com você, e eu poderia ter feito muito melhor, mas sinto muito. A situação atual me deixou com o tempo apertado, e esta é a única maneira que consegui pensar. Grinkin viu a área ao redor de ferida se transformar em um verde fluorescente, com pequenos pedaços do tamanho de pétalas voando conforme o verde se espalhava. Ele olhou para Kim e balançou a cabeça com força, com emoções complexas, principalmente raiva e fúria. Foda-se, espero que a ganância tome conta de você completamente e que você nunca veja a luz do dia. Com isso, ele desapareceu como todos os que o precederam. Ki olhou fixamente para o local onde Grinkin estava por um momento antes de olhar para sua alma. Como eu fiz isso? Ele pensou sobre a lâmina repentina. Ele vinha treinando sua alma desde que colocara as mãos na pedra da ressurreição. Conseguiu conjurar um escudo ao redor de sua alma, o que o protegeu de ser controlado instantaneamente pela maldição, e isso antes de treinar brevemente com Alan, o que lhe permitiu utilizar melhor o poder que havia acumulado. E se ele conseguia conjurar um escudo, também conseguia conjurar uma espada. Mas a ofensa da alma era diferente da defesa da alma, pois na prática só era possível usá-la se o ataque pudesse ser transmitido para os alvos, que geralmente não estavam na paisagem da alma, e que não tinha desenvolvido sua alma a ponto de poder transmitir para fora. Então ele não tinha ido para a ofensiva. Ele não tinha aprendido a conjurar uma espada, mesmo que ela só pudesse permanecer dentro da paisagem da alma. Ele tinha acabado de fazer isso, e era normalmente natural. Kim balançou a cabeça e decidiu seguir em frente. Havia trabalho a fazer. Ele fechou os olhos e invocou a magia que controlava. Depois de se livrar de orgulho, preguiça e ira, ele recuperou algum controle sobre sua magia, que havia aumentado novamente agora que a inveja também havia sido derrotada, e tinha certeza de que continuaria a crescer à medida que ele derrotasse os pecados restantes. Ele expirou e quando abriu os olhos, recuperou o controle do seu corpo. Eu deveria ter algum tempo, pensou Kim. Ele havia se livrado de mais da metade do set, o que lhe dava mais controle, ou pelo menos era o que ele pensava sentia. Ele olhou para a torre de astronomia antes de olhar para Recon, e já podia ver que Dumbledore e Snape estavam se aproximando da torre de astronomia, e os outros professores também se moviam em seus quartos. Ele também tinha certeza de que os aurores já haviam sido notificados por alguém em Hogsmeade, e um dos professores, provavelmente McGonagall, os deixaria entrar quando chegassem. Preciso me apressar, ele disse e começou a correr pelos corredores. Capítulo 318. Kim cobria terreno pelos corredores, pulando entre os caminhos secretos internos de Hogwarts. Ele ficava de olho no reconhecimento, e a cada segundo que passava, via a movimentação de várias pessoas diferentes no castelo. Ele saltou de um caminho secreto e correu para um canto em T mais próximo, como uma flecha disparada de um arco. Parou derrapando e no movimento completo, a magia fluiu de seu núcleo para o mundo exterior. O ar esfriou e cristais de gelo estalaram congelando no ar, começando pelo meio e pelas bordas perto da parede. Ki usou sua magia e em poucos segundos, uma espessa barreira de gelo bloqueou um corredor no canto em T. Ki recuou e correu para longe da barreira de gelo, de olho em Recon enquanto suas pernas caminhavam por ele. Observou Recon lhe mostrar a posição de duas pessoas no andar de cima, Aurora Sinistra e Septima Vector. Segundo suas estimativas, os dois professores seguiriam a rota que ele acabará de bloquear para chegar à torre de astronomia. Tentariam seguir outro caminho, uma rota mais longa, ou destruir a barreira, qualquer que fosse o caminho escolhido, isso lhe daria tempo. Ele apareceu em outro caminho e assim como antes, disparou um tiro carregado de magia de gelo, que se expandiu em outra parede grossa, bloqueando mais um caminho. Depois outro, mais um, mais dois, mais três, até que meia dúzia de caminhos diferentes estivessem bloqueados pelo gelo. Que olhou novamente para Recon e percorreu os caminhos ampliados para encontrar o nome que estava procurando e o viu se movendo em direção à torre de astronomia, assim como todas as outras pessoas que estavam acordadas e fora de casa naquele momento. Ele olhou para a direita e viu um caminho reto, uma curva na esquina, e a escada em espiral para a torre de astronomia estaria clara. No entanto, havia um comensal da morte em sua visão clara naquele momento. Seus olhos estavam voltados para a escada, e ele parecia não ter notado Kim, que apontou a palma da mão para o comensal da morte e um tiro mágico depois, o comensal da morte estava caído no chão. Ele se virou para a esquerda e fixou os olhos no curto caminho escuro. Passos apressados batiam no chão de mármore, reverberando na noite vazia e a cada passo. O som ficava mais alto até que ele viu vestes escuras esvoaçantes entrarem em seu campo de visão. Você, Severo Snape, disse Kim, olhando para seu professor de poções.
Severus Snape parou quando viu alguém que não esperava ver hoje. Quem é você? Ele perguntou, pegando sua varinha, que não respondeu verbalmente. Em vez disso, ele levantou a mão e lançou uma maldição capaz de quebrar ossos em Snape. Snape conjurou um escudo prateado e enfrentou a magia. Ele cambaleou um passo quando a maldição o empurrou para trás, fazendo o escudo render e amassar quase até o ponto de se quebrar. Você não passará por aqui hoje, Severus Snape disse Kim, sua magia brilhando novamente. Quebra de cena. À luz da marca negra pairando no céu, Dumbledore subiu a escada em espiral que levava ao topo da torre. A escada estava aberta, algo que ele tinha certeza de que Argus Filch fechava diligentemente todas as noites. Não havia sinal de luta, de uma luta até a morte, de um corpo. No entanto, Dumbledore podia sentir a tensão ao seu redor. Ele saiu para o telhado e seus olhos imediatamente se voltaram para o crânio verde com sua língua de serpente brilhando malignamente acima deles. Dumbledore preparou sua varinha enquanto caminhava perto das muralhas nas bordas do telhado. Expelliarmus! Dumbledore não olhou para trás, e o feitiço vermelho parou antes de atingi-lo e se dissipou. Ele se virou, parado contra as muralhas com o rosto muito branco. Dumbledore ainda não demonstrava nenhum sinal de pânico ou angústia. Ele apenas olhou para seu desarmador fracassado e disse, "Boa noite, Draco." Malfoy deu um passo à frente, olhando rapidamente ao redor para verificar se ele e Dumbledore estavam sozinhos. Expelliarmus! Draco gritou novamente e um jato vermelho voou novamente em direção a Dumbledore, mas mais uma vez desapareceu antes de alcançá-lo. Uma pergunta que eu poderia lhe fazer. Ou você está agindo sozinho? Não, disse Draco, seus olhos se voltando para a marca negra verde. Tenho reforços. Tem comensais da morte aqui na sua escola esta noite. Draco manteve uma cara corajosa, sem demonstrar nenhum sinal de que os comensais da morte não eram os únicos na escola naquela noite. Ora, disse Dumbledore, como se Malfoy estivesse lhe mostrando um projeto de casa ambicioso. Muito bom mesmo. Você encontrou um jeito de deixá-los entrar, não é? É, disse Malfoy ofegante. Bem debaixo do seu nariz, e você nem percebeu. Enganoso, disse Dumbledore. Ainda assim, me perdoe, onde eles estão agora? Você parece sem apoio. Eles estão se certificando de que não sejamos incomodados, para garantir que seus lacaios não interfiram no que vai acontecer aqui hoje. Devo dizer que você está confiante, no mínimo Dumbledore sorriu. Bem, então você precisa ir em frente, meu caro rapaz. Houve silêncio. E à sua frente Draco Malfoy não fez nada além de encarar alvo Dumbledore, que inacreditavelmente sorriu. Draco, você não é um assassino. Como você sabe? Perguntou Malfoy imediatamente. Mas ele pareceu perceber o quão infantis as palavras soaram e corou sob a luz esverdeada. Você não sabe do que eu sou capaz, disse Malfoy com mais firmeza. Você não sabe o que eu fiz. Assim, eu sei, disse Dumbledore suavemente. Você quase matou Kate Bell e a coisa com chocolate envenenado que acabou circulando na Grifinória. Você vem tentando, com desespero crescente, me matar o ano todo. Perdoe-me, Draco, mas foram tentativas fracas. Tão fracas, para ser sincero, que me pergunto se você realmente estava fazendo isso de coração. Está lá, disse Malfoy com veemência. Trabalhei nele o ano todo, e esta noite. Em algum lugar nas profundezas do castelo, Draco ouviu explosões. Seus ombros ficaram rígidos e ele olhou por cima do ombro. Alguém está dando uma boa luta, disse Dumbledore em tom de conversa. Mas você estava dizendo, sim, você conseguiu introduzir comensais da morte na minha escola, o que admito, eu achava impossível. Como você fez isso? Mas Malfoy não disse nada. Ele ainda estava ouvindo o que estava acontecendo lá embaixo e parecia paralisado. Talvez você devesse continuar com o trabalho sozinho, disse Dumbledore. E se o seu reforço não for capaz de conter os professores? Tenho certeza de que em breve os Aurores e minha Ordem da Fênix chegarão. Malfoy apenas olhou para ele. Entendo, disse Dumbledore gentilmente quando Malfoy não se moveu nem falou. Você tem medo de agir até que eles se juntem a você. Eu não estou com medo. Rosnou Malfoy, embora ainda não tivesse feito nenhum movimento para machucar Dumbledore. É você quem deveria estar com medo. Mas por quê? Não acho que você vá me matar, Draco. Matar não é nem de longe tão fácil como os inocentes acreditam, e acho que mesmo se você quisesse, não conseguiria me matar. Então me diga, enquanto esperamos pelos seus amigos, como você os trouxe para cá? Parece que levou muito tempo para você descobrir como fazer isso. Malfoy parecia estar lutando contra a vontade de gritar ou vomitar. Engoliu em seco e respirou fundo várias vezes, encarando Dumbledore, a varinha apontada diretamente para o coração deste. Então, como se não conseguisse se conter, disse, precisei consertar aquele armário sumidouro quebrado que ninguém usa há anos. O suspiro de Dumbledore foi quase um gemido. Ele fechou os olhos por um instante. Isso foi inteligente, e se existe um armário sumidouro, sempre deve haver um par deles. Na Borgin e Burkes, disse Malfoy, e eles fazem uma espécie de passagem entre elas. Eu fui o único que percebeu o que isso significava, nem mesmo Borgin sabia. Fui eu quem percebeu que poderia haver um caminho para Hogwarts através dos armários se eu consertasse o quebrado. Muito bem, murmurou Dumbledore. Então os comensais da morte conseguiram passar da Borgin e Burkes para a escola para ajudar você. Um plano inteligente, um plano muito inteligente, e como você disse, bem debaixo do meu nariz. Disse Malfoy, que estranhamente pareceu encontrar coragem e conforto nos elogios de Dumbledore. Foi mesmo. Agora, eu entendo, sim, eu entendo. Dumbledore assentiu com um sorriso suave. Temos pouco tempo, de uma forma ou de outra, então vamos discutir suas opções, Draco. Houve um estrondo e gritos vindos de baixo, mais altos do que nunca. Parecia que as pessoas estavam brigando na escada em espiral que levava até onde Dumbledore e Malfoy estavam. Minhas opções, disse Malfoy em voz alta. Eu vou te matar. Meu caro rapaz, não vamos mais fingir.
Se você fosse me matar, já teria feito isso sem me entreter com a conversa. E vamos analisar isso com inteligência, Draco. Você não foi capaz de me desarmar, e mesmo que conseguisse, eu teria sido mais do que suficiente para você, mesmo sem a minha varinha. Não tem opção, disse Malfoy, e de repente ficou branco como Dumbledore. Preciso fazer isso. Ele vai me matar. Ele vai matar a minha família inteira. Draco, eu tinha dúvidas sobre você e compreendo a dificuldade da sua situação, suspirou Dumbledore. Por que mais você acha que eu não o confrontei antes? Porque eu sabia que você teria sido assassinado se Lord Voldemort percebesse que eu suspeitava de você. Malfoy estremeceu ao som do nome. Não ousei lhe falar sobre a missão que eu sabia que lhe fora confiada, caso ele usasse legilimência contra você, continuou Dumbledore. Mas agora, finalmente, podemos falar abertamente um com o outro. Nenhum dano foi causado, você não machucou ninguém, embora tenha tido sorte que suas vítimas não intencionais sobreviveram. Eu posso ajudá-lo, Draco. Não, você não pode, disse Malfoy, com a mão que segurava a varinha tremendo muito. Ninguém pode. Ele me mandou fazer isso, senão ele me mata. Não tenho escolha. Venha para o lado direito, Draco, e poderemos escondê-lo mais completamente do que você pode imaginar. Além disso, posso enviar membros da Ordem até sua mãe hoje à noite para escondê-la da mesma forma. Podemos até tentar salvar seu pai, mas dependerá se ele quiser vir. Venha para o lado direito, Draco, você não é um assassino. Malfoy encarou Dumbledore. Sua boca estava aberta, a mão empunhando a varinha ainda tremendo. Você vai salvar minha mãe? Ele perguntou com a voz embargada. Sim, Draco, ela estará segura. Dou-lhe a minha palavra. Draco abaixou lentamente a mão até deixar o braço cair. Sua varinha escorregou de seus dedos. Ela fez um clique no chão, e agora não havia ninguém para detê-la. Muito bem, Draco, muito bem, disse Dumbledore, sorrindo. Quebra de cena. O corredor ao redor de Kim Snape estava quebrado, consumido pela destruição. Kim suspirou enquanto caminhava em direção a Snape, que estava de joelhos com correntes empíreas agarrando seus braços e pernas, puxando-o para o chão. Que olhou para ele enquanto lutava para olhar para cima com um corte acima de um dos olhos. Você tem que me deixar ir, disse Snape, ofegante. Kim balançou a cabeça. Desculpe, mas não posso permitir que você interfira. Você não entende, eu tenho que... Não, eu entendo, e é por isso que você não pode ir, disse Kim, seus olhos sem o brilho habitual. Capítulo 319. Então, o que posso fazer por vocês? Perguntou Snape, acomodando-se na poltrona em frente às duas ex-irmãs Black. Ele serviu 3 taças de vinho tinto sangue e entregou 2 delas às irmãs. Narcisa murmurou um agradecimento enquanto Bellatrix não disse nada, continuando a encarar Snape com raiva. Isso não pareceu perturbá-lo. Pelo contrário, ele pareceu bastante divertido. O Lorde das Trevas, ele disse, erguendo o copo e esvaziando-o. As irmãs o imitaram. Snape encheu os copos novamente. Enquanto Narcisa tomava seu segundo drink, ela disse apressadamente, Severo, desculpe vir aqui assim, mas eu precisava te ver. Acho que você é o único que pode me ajudar. Severo, eu sei que não deveria estar aqui. Me disseram para não dizer nada a você. Qualquer um, mas, ponto. Então você devia ficar quieta, rosnou Bellatrix. Principalmente na companhia de vocês. Apresentação? Repetiu Snape sarcasticamente. E o que devo entender por isso, Bellatrix? Que eu não confio em você, Snape, como você bem sabe. Snape colocou o copo sobre a mesa e sentou-se novamente, com as mãos nos braços da cadeira, sorrindo para o rosto carrancudo de Bellatrix. Narcisa, acho que deveríamos ouvir o que Bellatrix está morrendo de vontade de dizer. Isso evitará interrupções tediosas. Bem, continue, Bellatrix, disse Snape. Por que você não confia em mim? Sem razões, disse ela em voz alta, saindo de trás do sofá para bater o copo na mesa. Por onde começar? Onde você estava quando o Lorde das Trevas caiu? Por que nunca tentou encontrá-lo quando ele desapareceu? O que você andou fazendo todos esses anos vivendo no bolso de Dumbledore? Por que impediu o Lorde das Trevas de obter a Pedra Filosofal? Por que não voltou imediatamente quando o Lorde das Trevas renasceu? E por que Snape, Harry Potter ainda está vivo se você o teve à sua mercê por 5 anos? Ela fez uma pausa, o peito subindo e descendo rapidamente, as bochechas coradas. Atrás dela, Narcisa permanecia imóvel, o rosto escondido entre as mãos. Snape sorriu. Antes que eu te responda, sim, Bellatrix, eu vou responder. Você pode levar minhas palavras de volta para os outros que sussurram pelas minhas costas e espalham histórias falsas sobre a minha traição ao Lorde das Trevas. Antes que eu te responda, eu digo, deixe-me fazer uma pergunta por vez. Você realmente acha que o Lorde das Trevas não me fez todas e cada uma dessas perguntas? E você realmente acha que se eu não tivesse sido capaz de dar respostas satisfatórias, eu estaria sentado aqui conversando com você? Ela hesitou. Eu sei que ele acredita em você, mas... Você acha que ele está enganado? Ou que eu, de alguma forma, o enganei? Enganei o Lorde das Trevas, o maior mago, o altamente talentoso Legilimente, de quem nenhuma mente consegue se esconder. Bellatrix não disse nada, mas pareceu, pela primeira vez, um pouco desconcertada. Snape não insistiu. Pegou sua bebida novamente, tomou um gole e continuou. Você pergunta onde eu estava quando o Lorde das Trevas caiu. Eu estava onde ele havia ordenado que eu estivesse, na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, porque ele queria que eu espionasse alvo Dumbledore. Você sabe, presumo, que foi por ordem do Lorde das Trevas que assumiu o posto? Ela sentiu quase imperceptivelmente e então abriu a boca, mas Snape a impediu. Você pergunta por que eu não tentei encontrá-lo quando ele desapareceu. Pela mesma razão que Avery e Axley, os carros, Greyback, Lucius, ele inclinou a cabeça levemente para Narcisa, e muitos outros não tentaram encontrá-lo. Eu acreditava que ele estava acabado. Não me orgulho disso, eu estava errado, mas é isso. Se ele não tivesse perdoado a nós que perdemos a fé naquela época, ele teria pouquíssimos seguidores. Ele me teria, disse Bellatrix apaixonadamente. Eu, que passei muitos anos em Azkaban por ele.
Sim, de fato, admirável, disse Snape com a voz entediada. Claro, você não foi de grande utilidade para ele na prisão, mas o gesto foi sem dúvida bom. Gesto, ela gritou, em sua fúria parecia um pouco furiosa. Enquanto eu suportava os dementadores, você permaneceu em Hogwarts, confortavelmente bancando o bichinho de estimação de Dumbledore. Não exatamente, disse Snape calmamente. Ele não me deu o cargo de defesa contra as artes das trevas, sabe? Parecia achar que isso poderia, me causar uma recaída, me tentar a voltar aos meus velhos hábitos. Este foi o seu sacrifício pelo Lorde das Trevas, não para ensinar sua matéria favorita. Ela zombou. Por que você ficou aí todo esse tempo, Snape? Ainda espionando Dumbledore para um mestre que você acreditava estar morto? Dificilmente, disse Snape, embora o Lorde das Trevas esteja satisfeito por eu nunca ter abandonado meu posto. Eu tinha 16 anos de informações sobre Dumbledore para dar a ele quando ele retornasse. Um presente de boas-vindas muito mais útil do que reminiscências intermináveis de quão desagradável Azkaban é. Mas você ficou. Sim, Bellatrix, eu fiquei, disse Snape, demonstrando um toque de impaciência pela primeira vez. Eu tinha um emprego confortável, que preferia a uma temporada em Azkaban. Eles estavam prendendo os comensais da morte, sabe? A proteção de Dumbledore me manteve fora da cadeia. Era muito conveniente, e eu a usei. Repito, o Lorde das Trevas não reclama que eu fiquei, então não entendo por que você reclama. Acho que você queria saber agora, continuou ele, um pouco mais alto, pois Bellatrix demonstrava sinais de que ia interromper. Porque eu me coloquei entre o Lorde das Trevas e a Pedra Filosofal. Isso é fácil de responder. Ele não sabia se podia confiar em mim. Ele pensava, como você, que eu havia me transformado de fiel comensal da morte em lacaio de Dumbledore. Ele estava em uma condição lamentável, frágil, compartilhando o corpo de um bruxo medíocre. Ele não ousou se revelar a um antigo aliado se esse aliado pudesse entregá-lo a Dumbledore ou ao Ministério. Lamento profundamente que ele não tenha confiado em mim. Ele teria retornado ao poder 3 anos antes. Do jeito que estava, eu só via o ganancioso e indigno Quirrell tentando roubar a pedra e admito, fiz tudo o que pude para impedi-lo. A boca de Bellatrix se torceu como se ela tivesse tomado uma dose desagradável de remédio. Mas você não voltou quando ele voltou, ponto. Chega, disse Narcisa em voz baixa e imortal, olhando para sua irmã. Bellatrix ainda parecia infeliz. Aproveitando o silêncio dela, Snape se virou para a irmã. Agora, você veio me pedir ajuda, Narcisa? Narcisa olhou para ele, o rosto marcado pelo desespero. Sim, Severo. Eu acho que você é o único que pode me ajudar. Não tenho a quem recorrer. Lúcio não quer me ouvir. Ela fechou os olhos, e 2 grandes lágrimas escorreram por baixo de suas pálpebras. Severo sussurrou, com lágrimas escorrendo por suas faces pálidas. Meu filho, meu único filho. Draco deveria estar orgulhoso, disse Bellatrix indiferente. O Lorde das Trevas está lhe concedendo grande honra. Narcisa começou a chorar de verdade, olhando suplicante para Snape o tempo todo. Por que, Severo? Porque meu filho? É muito perigoso. Isto é vingança pelo erro de Lúcio, eu sei. Snape não disse nada. Desviou o olhar das lágrimas dela como se fossem indecentes, mas não conseguia fingir que não a ouvia. É por isso que ele escolheu Draco, não é? Ela insistiu. Para punir Lúcio. Se Draco tiver sucesso, disse Snape, ainda desviando o olhar dela, ele será honrado acima de todos os outros. Mas ele não vai conseguir, soluçou Narcisa. Como pode, quando o próprio Lorde das Trevas? Bellatrix ofegou. Narcisa pareceu perder a coragem. Eu só quis dizer que ninguém conseguiu ainda. Severo, por favor, eu imploro. Você é o favorito do Lorde das Trevas, seu conselheiro mais confiável. Você vai falar com ele, convencê-lo. O Lorde das Trevas não se deixará persuadir, e eu não sou estúpido o suficiente para tentar, disse Snape, secamente. Sim, o Lorde das Trevas está furioso, Narcisa, muito furioso mesmo. Narcisa pareceu perder o pouco autocontrole que ainda possuía. Levantando-se, cambaleou até Snape e agarrou a frente de suas vestes. Ofegou. Você conseguiria. Você conseguiria no lugar de Draco, Severo. Você conseguiria, é claro, conseguiria, e ele o recompensaria mais do que todos nós. Snape segurou seus pulsos e removeu suas mãos que a apertavam. O Lorde das Trevas gostaria que eu ficasse em Hogwarts, cumprindo meu útil papel de espião, independentemente de Draco ter sucesso ou não. No entanto, pode ser possível que eu ajude Draco. Ela se sentou, com o rosto branco como papel. Severo, Severo, você o ajudaria? Cuidaria dele, garantiria que ele não sofresse nenhum mal? Eu posso tentar. Se você estiver lá para protegê-lo. Severo, você jurará? Fará o voto perpétuo? O voto perpétuo? A expressão de Snape era vazia e legível. Bellatrix, no entanto, soltou uma gargalhada triunfante. Ele vai tentar, tenho certeza. As palavras vazias de sempre, o costumeiro deslizar para fora de ação. Sob as ordens do Lorde das Trevas, é claro. Ela se aproximou de Snape, o rosto próximo ao dele e os olhos arregalados. Vamos lá, Severo, se é isso que você quer, jure. Snape não olhou para Bellatrix. Seus olhos negros estavam fixos nos olhos azuis cheios de lágrimas de Narcisa enquanto ela continuava a apertar sua mão. Certamente, Narcisa, farei o voto inquebrável, disse ele calmamente. Talvez sua irmã concorde em ser nossa elo. O queixo de Bellatrix caiu. Você vai precisar da sua varinha, Bellatrix, disse Snape friamente. Ela o sacou, ainda parecendo atonita. Deu um passo à frente e colocou a ponta da varinha nas mãos entrelaçadas deles. Narcisa falou, você, Severo, cuidará do meu filho, Draco, enquanto ele tenta realizar os desejos do Lorde das Trevas. Eu vou. Uma fina língua de chama brilhante saiu da varinha e envolveu suas mãos como um fio em brasa. E você, da melhor forma que puder, irá protegê-lo do mal? Eu vou. Uma segunda língua de fogo saiu da varinha e se interligou à primeira, formando uma corrente delicada e brilhante. E caso seja necessário, se parecer que Draco irá falhar,
Sussurrou Narcisa. A mão de Snape se contraiu dentro da dela, mas ele não se afastou. Você executará o ato que o Lorde das Trevas ordenou que Draco realizasse? Houve um momento de silêncio. Bellatrix observou sua varinha sobre as mãos entrelaçadas com os olhos arregalados. Eu vou. Uma terceira língua de fogo se entrelaçou com as outras e se enrolou firmemente em volta de suas mãos entrelaçadas, como uma corda, como uma cobra de fogo. Capítulo 320. Então você fez um voto inquebrável. Dumbledore falou atrás de sua mesa na sala do diretor, o dedo percorrendo a borda da tigela de vidro manchada cheia de limões sorvete. Não foi muito inteligente da sua parte, não é, Severo? Acho que o Lorde das Trevas pretendia que eu fizesse isso no final, mas ele está determinado a fazer com que Draco tente primeiro. Isso é apenas uma punição pelas falhas de Lucius. No entanto, não sei qual é essa falha. Uma tortura lenta para os pais de Draco, enquanto o assistem fracassar e pagar o preço, disse Snape. Seus olhos estavam fixos em seus braços, um deles marcado pela marca negra, enquanto o outro recém-inscrito pelo voto perpétuo, deixando para trás uma lembrança do que o aguardava se quebrasse o voto. Você foi tristemente encurralado a fazer o voto, suspirou Dumbledore, empurrando a tigela para longe. Quem imaginaria que a orgulhosa Narcisa Malfoy viria implorar à sua porta, e isso com a irmã dela, irmã de Narcisa. O canto dos olhos de Snape se enrugou enquanto seu nariz se contraía. Se eu tivesse recusado o pedido de Narcisa, Lestrange teria ido tagarelar sua boca louca nos ouvidos do Lorde das Trevas. Qualquer chance que ele tivesse de escapar da prisão foi selada no momento em que Bellatrix Lestrange entrou em sua casa. Dumbledore acariciou a barba. Seus olhos observavam Snape, que tinha seus olhos normalmente carrancudos, fitando a mesa com um olhar atordoado. Uma visão rara para o vigilante e astuto mestre de poções. O que você planeja fazer agora? Não sei, disse Snape. Você tem alguma maneira de desfazer um voto perpétuo? Dumbledore balançou a cabeça. Infelizmente não. Ele suspirou. Nem mesmo as palavras que ela usou me mostram como escapar das amarras, especialmente com intenção e tudo. Houve silêncio. Nenhum dos homens falou, nem houve qualquer conversa nos retratos vazios do diretor e diretora, todos tendo fugido às pressas sob as ordens de Dumbledore. Você pretende cumprir o voto, Severus? Os olhos escuros de Snape se voltaram para Dumbledore e ele zombou. Você está me pedindo para poupá-lo, custando-me a vida, Dumbledore? Dumbledore deu de ombros, sua expressão inalterada, calma, olhando para Snape com seu olhar brilhante de sempre por trás dos óculos de meia-lua. Os olhos de Snape se estreitaram, quase fulminantes. Você não acredita que eu conseguirei se eu tentar. Nunca se pode ser cuidadoso demais, Severo. Pode ser arrogância da minha parte, mas não acredito que você será capaz de me matar se eu não desejar que você tenha sucesso, e não tenho desejo de morrer. Então eu vou morrer? Dumbledore manteve-se em silêncio diante da pergunta, mas respondeu. Como Draco planeja executar esta missão? Narcisa compartilhou algo que possa ter ouvido do filho? Snape cerrou o punho em seu colo. No entanto, essa foi a única indicação de que seu corpo e rosto permaneceram calmos e imperturbáveis. Não, a pobre mulher estava apavorada, pois, depois que o voto foi selado, ela não conseguia nem ficar parada, e era melhor que ela voltasse para casa. E eu não tive a chance de conhecer Draco. Lord Voldemort prevê um momento no futuro próximo em que não precisará de um espião em Hogwarts. Perguntou Dumbledore. Ele acredita que a escola logo estará em suas mãos, sim, entendo. Então, agora, sua primeira prioridade será descobrir o que Draco está tramando. Um adolescente assustado é um perigo tanto para os outros quanto para si mesmo. Ofereça ajuda e orientação a ele. Ele deve aceitar. Ele gosta de você? Muito menos desde que seu pai perdeu o favoritismo. Draco me culpa. Ele acha que usurpei a posição de Lucius. Snape balançou a cabeça. Mesmo assim, tente. Estou menos preocupado comigo mesmo do que com as vítimas acidentais de quaisquer planos que possam ocorrer com o garoto. No fim das contas, é claro, precisamos salvá-lo da ira de Lord Voldemort. Snape ergueu as sobrancelhas e seu tom era sarcástico quando perguntou. Você pretende deixá-lo matá-lo? Claro que não, mas posso tentar convencê-lo a ir para o lado certo. Se conseguirmos ao menos salvar a mãe dele, tenho certeza de que o menino caminhará para o nosso lado. Pelo jeito que Lestrange falou, Draco parecia animado com a perspectiva de ser considerado digno de tamanha responsabilidade, disse Snape. Dumbledore balançou a cabeça. Ele pode até pensar assim, mas com o passar do tempo e ele tentando planejar como me matar, o peso da situação e das ações se tornaria evidente para ele. Draco se tornaria consciente do que lhe foi pedido para fazer. Tudo o que eu preciso fazer é persuadi-lo no momento de pressão e fraqueza. Temos tempo para preparar o terreno para garantir que ele se transforme. Você tem tudo planejado, não é? Disse Snape, zombando. Dumbledore olhou para Snape. Houve um longo silêncio, quebrado apenas por um clique estranho. Fawkes, a Fênix, estava roendo um pedaço de osso de Siba. Quando isso acontecer, quero que você esteja lá, Severus, disse Dumbledore. Snape franziu a testa. O quê? Por que você precisa de mim aí? Se eu não conseguir convencer Draco, a responsabilidade recairá sobre você. Você precisa tentar, ele estaria muito mais disposto a ouvir você, que é um comensal da morte conhecido e confiável. E saber de repente que você está do outro lado lhe daria esperança. Seu tom era leve, mas seus olhos azuis penetravam Snape. Por fim, Snape assentiu brevemente antes de se levantar e anunciar sua saída. Ele se virou e caminhou em direção à saída quando Dumbledore falou novamente. Obrigado, Severus, e peço desculpas por colocar esse fardo em você. Snape diminuiu o passo até parar. Naquele momento de silêncio, nenhuma palavra foi trocada. As vestes de Snape esvoaçaram, e ele partiu novamente. Quebra de cena. Snape lutava no ar contra as amarras vermelhas brilhantes que o prendiam firmemente ao redor do corpo, mal lhe dando espaço para respirar livremente.
Sua luta cessou quando ele foi jogado no chão. Ele usou as pernas para se empurrar para trás enquanto se arrastava para longe de seu capturado, que o encarava. Logo sentiu a parede da sala onde fora trazido com ele. Seus olhos se moveram entre o captor vestido de preto e a porta fechada. Você deveria relaxar, disse Kim, vendo Snape perturbado. É tarde demais para você pensar em voltar para a torre de astronomia. Os olhos de Snape se voltaram para ele, e ele gritou sua ordem: solte-me imediatamente. Você não tem ideia do que está fazendo. Eu entendo no que estou me metendo, disse Kim. Não sei o que você e Dumbledore planejaram, mas seja lá o que for, não posso deixar você matá-lo hoje. Malfoy não lançará o feitiço, e Dumbledore viverá além de hoje. Os olhos de Snape se transformaram em ovos, e seu corpo ficou inerte por um instante. Sua boca abriu e fechou sem dizer nada antes de finalmente perguntar: quem é você? Como você? Que não se moveu, mas Snape sentiu o olhar fixo nele. Então, a mão enluvada ergueu-se lentamente em direção à máscara negra, ouviu-se um clique duplo e, em seguida, a mão desceu novamente levando a máscara consigo. Os olhos de Snape já estavam arregalados, arregalando-se ainda mais enquanto um tremor percorria seu corpo. Kim West, ele quase gritou. O quê? Que olhou para a máscara. Era um risco, ele sabia disso, no entanto. Boa noite, professor. Peço desculpas pelos ferimentos que causei durante o nosso duelo, mas tive que garantir que você estivesse desarmado e incapacitado para que eu pudesse levá-lo embora. Que notou a confusão no rosto de Snape, que se aprofundou enquanto ele falava. Para o contexto da situação, sou eu quem viemos chamar de vigilante invisível. Snape prendeu a respiração, sinais reveladores de que ele havia compreendido. Hoje, Draco Malfoy permitiu a entrada de 6 comensais da morte em Hogwarts, e eu me certifiquei de que eles fossem sacrificados antes que pudessem completar o motivo da visita. Disse Kim. Neste exato momento, Draco Malfoy está sozinho com o diretor, e pelo que sei sobre os dois, o que vejo acontecendo é Dumbledore persuadindo Draco com sucesso, encerrando o dia de hoje. Snape sentiu a cabeça girar. Sentiu uma pulsação intensa enquanto tentava se lembrar do que acabará de ver e ouvir. Você fez um voto inquebrável com Lady Malfoy. Como você fez? Kim balançou a cabeça com um sorriso. Isso não tem importância, professor. O que importa é que não posso permitir que você vá lá em cima para matar o diretor. Snape parecia querer dizer algo, mas Kim continuou. Não quero saber se minha suposição está correta ou não. Enquanto o Lorde das Trevas caminhar sobre a Terra, o diretor não se deixará morrer em vão. Mas não sei quanto a você, talvez você queira viver além do presente cumprindo seu voto. Infelizmente, esse não é o resultado que causará o menor dano, então assumi a responsabilidade de garantir que você quebre seu voto. Snape encarou seu aluno de 7 anos, que estava de cabeça baixa e não ousava encará-lo. Você quer me matar? Perguntou Snape, enquanto a energia tensa em seu corpo se esvaía lentamente. Kim balançou a cabeça, o queixo ainda contraído. Faltam poucos minutos para meia-noite, e para todos os efeitos da magia, se você não matar Dumbledore hoje, terá falhado em manter o voto. E a pena do fracasso será o fim da sua vida. Sua voz falhou, o que veio em seguida não foi dito. Mas Snape não teve problema em traduzir o não dito em palavras. Ele falou com uma voz cansada: se eu não morrer à meia-noite, você mesmo me matará. Kim deu um breve aceno. E se eu dissesse que nunca vou matar o diretor? Perguntou Snape. Kim balançou a cabeça. Não tenho como comprovar sua afirmação, professor. Posso olhar dentro da sua mente, mas leva tempo e preparação para ter certeza absoluta quando o alvo é alguém com a sua habilidade. Não tenho nenhuma das duas coisas. Em breve, este lugar estará lotado de aurores e membros da Ordem da Fênix, e quando encontrarem os comensais da morte ou perceberem que você desapareceu, virão procurá-lo. Não posso estar aqui com esta roupa quando isso acontecer. E quando se trata de vida ou morte, os pensamentos das pessoas podem mudar num piscar de segundos. Snape olhou para o teto, com miríades de pensamentos vagando pela mente. Você se preparou? Tirar uma vida muda as pessoas, supondo que eu seja o primeiro. Eu acho que sim, disse Kim ofegante. Há um buraco no meu estômago que eu queria que desaparecesse, mas a cada momento que passa, ele só fica mais pesado. Não sei se isso vai me mudar, mas é algo que escolhi para mim. De todas as pessoas que eu imaginei que me matariam, nunca pensei que seria você, West, disse Snape, mas acho que pensei que o vigilante invisível poderia vir atrás de mim. Kim finalmente levantou a cabeça e olhou para Snape. O mestre de poções parecia resignado. Ele perguntou a Snape se poderia lhe fazer uma pergunta. Snape assentiu. Por que você nunca fez as pazes com Lily Potter? Ouvi dizer que ela tentou deixar o passado para trás, perguntou Kim. Eu não conseguiria, disse Snape. Você já sabe tanto, então deve saber que sou um espião duplo para ambos os lados. Se eu me aproximasse dela, perderia essa posição, e era preciosa demais para eu abrir mão dela. Era para o bem dela. Kim abaixou a cabeça. Sentiu um zumbido no bolso. Era a hora, e ele contou a Snape. Entendo, prefiro uma morte rápida e indolor, se você puder me proporcionar isso, disse Snape. A maldição da morte seria a melhor opção para isso. Kim tirou um relógio de bolso e apertou-o com força na mão. Observou os minutos e as horas se encontrarem suavemente no mostrador, e um leve ping soou quando a meia-noite chegou. Kim não se moveu e manteve o olhar no relógio enquanto o ponteiro dos minutos dava mais uma volta. Você não queria não ser visto, disse Snape. Kim não respondeu e esperou mais um minuto antes de fechar. Fechou o relógio de bolso com um suspiro profundo. Seja rápido, disse Snape e se mexeu no lugar para ficar mais confortável. Kim levantou lentamente a palma da mão para encarar Snape e sentiu seu coração ameaçando bater até a morte. Foi um prazer aprender com o senhor, disse Kim. Não minta para um homem prestes a morrer, disse Snape antes de fechar os olhos. Suas últimas palavras foram seguidas por uma luz verde que iluminou todos os cantos da sala. Fim do vídeo.
Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado!